contar tudo isso, que minha mãe acabou tendo uma discussão, foi embora, largou os 3 filhos e meu pai. Mas eu tinha, 9 anos quando isso aconteceu. Eu fui fazer essa apresentação no Silvio Santos. Fiquei 3 anos na TV. Fui na Eliana, fui no Ratinho, fui na Hebe quando tava na Rede TV, fui no Faustão, eu ganhei. Quando você vê alguém na TV, você acha que todo mundo ganha dinheiro. Eu lembro que o contrato você assina, você recebe uma moeda de R$1 pelo direito de imagem. Eu achei que nunca ia ter carro na vida. Quando eu pisei no palco do Silvio, que foi quando eu decidi, eu falei, aquilo me preencheu de um jeito. Cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser famoso, eu quero ser artista, eu quero estar no TV. E é isso que eu quero, eu vou ser famoso. Se não for isso, eu prefiro morrer. Não, vou ser o melhor mágico do mundo. Aí eu dormia com o baralho do lado. Amigos que eu chamei, eles não botaram muita fé quando eu falei, a gente vai fazer vídeo pro YouTube e a gente vai ficar milionário com isso. A gente vai ganhar muito dinheiro. 40 dias, ganhei 1 milhão de inscritos. Em 40 dias... foi o segundo maior crescimento do planeta. Eu tive 1 milhão de inscritos. E aí entrou um job de 15 mil pra fazer 3 vídeos. Ou faz mais um vídeo no YouTube aqui, 12 mil. Na época, né? Porque você sempre foi bem obsessivo em tudo que você fez. Cara, você colocava muita energia. Muito perder. Não, eu odeio perder. Entendeu? Pode ser num Jockey Pô. E eu amo ganhar em qualquer coisa. Porque a hipnose é um processo natural que a pessoa já passa todo dia. 8 anos de problema em 1h30, 2 horas de sessão, tava resolvido. Você vê, gago, entra gaguejando, sai falando normal. Parece que é uma receita de pessoas bem-sucedidas. Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dono Fundador. Hoje estou aqui com a ilustre presença do meu amigo Pyong Lee. Epa, valeu pelo convite, cara. Imagina, cara, é uma honra estar aqui recebendo você. Que isso. E vamos passar já na tela lá os nossos patrocinadores, já pra gente dar andamento na nossa conversa. Então temos aqui a Napoleon. Napoleon é um web host, uma empresa de hospedagem de websites. Hoje está em 16 países, um dos nossos patrocinadores, ao qual eu muito bem sou sócio dessa empresa. Olha! E também temos a Pagou, que é o nosso outro patrocinador, uma solução para pagamentos via Pix e boleto. Então é isso. Pyong, muito bem-vindo. Obrigado, cara. Cara, é uma honra estar aqui recebendo você. Eu acho que a tua história não só desperta para os novos empreendedores, né? Que você tem uma construção de carreira muito longa. Galera que te conhece hoje acha que você é hipnoterapeuta, faz um pouco de mágica... Mas começou muito antes disso, né? Cara, é muita... E é normal o pessoal confundir, porque esse ano faz 16 anos de carreira. Então eu passei por muitas coisas, já fiz muita coisa. Então a galera que tava vindo aqui pra cá, o Uber perguntou se eu era... Pô, você parece muito aquele cara que faz mágica e tal. Então tem gente que tem essa memória da mágica, que foi o que eu comecei. Sim. Na televisão em 2009. Então, mágica, depois eu fiquei anos na mágica e dançava break junto com mágica. Então, é dança, é mágica, depois eu fui pra internet depois da TV, e aí tem internet, os conteúdos, os youtubers, ali a turma que foi desbravando o YouTube Brasil. Então, na época, o Whindersson tinha 120 mil inscritos, o Júlio Cocielo tinha 100 mil, 80 mil, todo mundo ali crescendo. Então, na internet também mostrava mágica, aí entrou hipnose. Então entrou hipnose com celebridade, artista, aí voltei pra TV. Então teve muita coisa. Dali abriu muitas portas. Então eu já fiz filme com a Larissa Manoela, tá agora no catálogo da Netflix. Fiz série, uma série pra HBO Max. Então meu sonho, na verdade, quando eu conheci era ser ator. Tipo Jack Chan. Eu queria ser o novo Jack Chan, que eu admirava e respeitava muito ele. Então já fiz filme, já fiz série, já fiz participação em Pegadinha do Silvio Santos. Já participei de reality, de dança, de fazer doce, de confeitaria de bolo, do Big Brother Brasil. Cara, já fiz muita coisa. Corri com a tocha olímpica, virei personagem da Turma da Mônica. Duas vezes, né? 2 vezes, Chico Bento Moço. Tá sabendo, hein? Pouca gente sabe disso. Alcançou pouca gente, apesar de ser um negócio tão marcante. Sim, acho que não tinha ninguém, tirando, sei lá, Ronaldinho Gaúcho, que teve um personagem com uma história completa, tanto com o Chico Bento e a Turma do Chico Bento e Turma da Mônica. Foi a parte Turma da Mônica jovem e o Chico Bento moço, então eles crescidos. E aí eu faço parceria com o Nimbus, que era mágico, então com o Nimbus e tal. Mas não foi algo muito... Que ganhou mídia. Que as pessoas conhecem. Fui capa da Forbes, Under 30, então já dava treinamento, palestra,
Já empreendi, fiz negócio, investi em startup, já saí de negócio, já tomei golpe de sócio, tive milhões de prejuízos, fiquei devendo imposto no governo por causa de certas pessoas. Então essa caminhada é como empreendedor mesmo, né? Uhum. Mas vamos começar lá de trás, quando você começou com mais ou menos 200 mil, pode ser? Vamos. Você tá sabendo muita coisa, hein? Você dá uma leve estudada no... Eu acho que é o papel, né? Tem que fazer um papel do breve estudo. entrevistador. Exato. Cara, Então você é de São Paulo, família... Minha família é coreana, eles eram como imigrantes. Aí eu nasci em São Paulo. Mas já os seus avós ou seus bisavós? Meus avós e pais. É? Eu sou a primeira geração que cara. nasceu aqui. Aí eles chamam de segunda, que eu não sei porquê, mas eles acham que a primeira geração é quem morou e viveu, aí a segunda geração é quem nasce primeiro. Entendi. Mas eu sou a primeira geração que nasceu. Uhum. Então meus pais são coreanos, eles se conheceram aqui, que tinha uma comunidade coreana. Eu nasci no bairro do Pari, que é colado no Brás, que é colado no Bom Retiro. Sim, mas você viveu no Bom Retiro. Bom Retiro a vida inteira, bairro dos coreanos até hoje, e até cresceu isso, porque tem uma placa da bandeira do Brasil e da Coreia na frente, o nome das ruas mudou para Prates Coreia, não sei o que, Seul, então é muito forte a comunidade coreana lá. Vivi minha vida inteira nesses 3 bairros, que era escola, igreja e casa, era isso. Então vivia numa bolha, vendo alguns... o pessoal da Cracolândia andando ali no bairro, e a Cracolândia é bem em cima, sim. Ninguém conhece Bom Retiro, aí quando eu falo, a Cracolândia ali, eu falo lá do lado ali, colado. E eu vivi minha vida inteira nisso, mas pulando um pouco, né, minha infância já teve o divórcio dos meus pais, eu ficava um tempo com ele, um tempo com ela, tentaram juntar, aí foi o momento que eu começo um pouco a minha história pra não ter que contar tudo isso, que minha mãe acabou tendo uma discussão, foi embora, largou os 3 filhos e meu pai. E meu pai, ele teve um sócio que roubou ele, e aí ele afundou num processo depressivo, né? Hoje a gente pode chamar de depressão, mas dormir, acordar pra beber, fumar, comer um negócio pra sobreviver, dormir de novo e acordar, não trabalha, não faz nada, não fazia comida, não fazia compras, começaram a levar os móveis de casa, e ele ficou nesse processo uns meses. Meus avós vieram pra buscar, pra visitar, e aí viram a situação, não tinha mais móvel em casa, porque não pagava parcela, não tinha mais, tinha pouca coisa, comida, coisa vencida. Eles acharam estranho, perguntaram, mas eu tinha, 9 anos quando isso aconteceu. Mas você tinha já uma noção de contexto que estava acontecendo? Ou você meio que só... Tinha. 9 anos é bem consciente. Aí tinha meu irmão de 7, outro de 6. Aí eu cuidava deles, levava eles lá embaixo no prédio pra brincar, interagir, via o que tinha em casa, comia qualquer coisa, ia no mercadinho da frente. E aí eles viram a situação e levaram a gente. Mas meu pai, ele ficou... nesse processo 3 anos, interno em hospital, porque não come, não se alimenta, não faz mais nada e só bebe e fuma, 3 maços de cigarro por dia, uma garrafa de uísque todo dia. E aí ele tinha desistido praticamente. Desistiu, então acho que é processo depressivo mais mental, que não tem mais motivação para continuar, o impacto emocional foi forte. E aí eu lembro que quando ele faleceu, tinha umas 78 garrafas de uísque debaixo da mesa ali, vazias, que ele já tinha consumido. Mas na última vez que foi internado, na 4ª ou 5ª vez, nem lembro bem, mas ele tava na fila do Hospital das Clínicas esperando o transplante. Não na fila em si, mas ele foi internado, precisa de um fígado, esperando o fígado. Aí ele faleceu com 35 anos, eu já tava com 12. Nesse meio tempo, é que eu não falo tantos detalhes em palestra, porque não dá tempo, né? Porque nesse meio tempo que meu avô levou a gente, criou um pouco, meu tio já pegou. Então quando meu pai tava vivo ainda, meu tio já pegou pra gente pra criar, porque viu que meus avós não iam dar conta. E aí eu fui pra casa do meu tio, ele tava divorciado, os filhos com a ex-esposa, pegou nós 3, entrou na justiça, pegou os 2 filhos, começou a criar 5 filhos sozinho. Então é um herói pra gente. Caramba, mesmo. Porque já tinha dificuldade financeira, a família toda tinha dificuldade, tava meio... tinha de moral o que comer, mas sobrevivendo. Mas dava um jeito. Dava um jeito, endividava aqui, pagava aqui, ia levando. Mas 5 cabeças pra criar. Você tem filhos? Tem. Tem quantos filhos? Tem um agora em gestação e 2 anos. 2 anos? 2 anos. O meu fez 5 já. Mas entende, porque... Eu acho que teu filho é mais famoso que você. Meu filho é mais famoso. Eu nunca tive um vídeo que bateu 100 milhões de visualizações. O Jake já. O Jake já tem um de 108, 112, fora replicado em todas as páginas gospel, todas as páginas de fofoca, tudo.
que ele fala com Deus. Uhum. Já viu esse vídeo? Já. Que ele tá lá brincando com Deus, diz que ouve a voz e tal. É que você quebrou o ciclo, né? O quê? Daí veio teu filho já com toda a É, bagagem no- boa agora tua, Boa, né? é. E aí, meu tio cria os 5 filhos, então imagina 5 moleque enfiado num quarto e ele criando sozinho. Tem escola, comida, a roupa era, comprava pra mim, passava, Escadinha. aí vai crescendo, passa pro Uhum. segundo, passa pro terceiro. Mas essa época de colégio, né? É, Você era ali no Bom Retiro mesmo, teu colégio. Bom Retiro. Nessa época era Bom Retiro. Como que era essa convivência de colégio? Cara, era ok, porque era uma escola coreana. É uma escola coreana. Caramba. Fechou, faliu, porque os coreanos pararam de colocar os filhos lá. Uhum. Mas era uma escola, isso é interessante, ninguém nunca perguntou. Era uma escola que, das 7 ao meio-dia, era uma escola brasileira tradicional, com sistema brasileiro. Uhum. E aí, almoçava lá, tinha um bandejão. Uhum. Então, meio que a comida era de lá, tudo. À tarde virava uma escola coreana igual da Coreia. Entendi. Então, a gente tinha aula de geografia, mais coreano, história da Coreia, matemática no estilo coreano. Tudo era Coreia. Aí acabava a tarde, então era integral. Até escrita, tudo. 100%. Tudo. É como se fosse uma escola coreana. Sim. E você entrou Então- nessa escola com quantos anos mais ou menos? Cara, quando tinha 10, 11. Ah, tá. Já era mais Não, velho. não. É 10, 11. 10, 11. Então você teve Já que... era uma terceira série. Entendi. Mas dentro de casa você já sabia coreano. Ah, eu fui alfabetizado em coreano. Ah, Eu fui então, alfabetizado entendi. em coreano e português ao mesmo tempo. Mas por quê? Porque tinha escola, sabe, creche. Tem escolinha e creche até os 6, 7 anos de idade. Tem muitas creches coreanas. Então eu estudei e fui alfabetizado com 2 anos e meio, 3 anos, já falava coreano e português. Por causa das creches e Uhum. por causa em casa, meus avós, depois de 40 anos aqui, eles não falavam bem português. Sobreviviam, mas não falavam. Então em casa era só coreano. É que daí toda a comunidade também fala, né? Consegue Mas a tocar. igreja só coreanos. É. A escola, coreanos. Cara, e todo coreano que eu conheço, É. amigos meus coreanos, são muito religiosos. São Cara, a muito, grande maioria. São assim... Porque a maioria acha que a Ásia é budista e tal, mas a Coreia do Sul é predominantemente evangélica. Tipo, não posso estar chutando o número, mas assim, a maioria Sim, sim. da população Sim, é sim. evangélica. Tem católico, tem budista, deve ter espírita, não sei o que, mas a Sim. grande maioria é evangélica. Então a gente já vem de berço. São cristãos. São cristãos, a maioria. Eu nasci em berço cristão desde que eu me conheço por... Quando eu nasci já estava dentro da igreja. Sim, perfeito. Então eu fui crescendo e eu vivi todo aquele processo das crianças, depois adolescente, e aí eu virei ajudante de professor, virei professor na igreja, e aí eu saí desse núcleo, né, de ser professor, né? Só continuei frequentando. Mas A sensação que você carregava nessa época de escola era mais ou menos como? Era uma sensação que o mundo, tipo assim, você estava revoltado, pra você partir pra um cara, break... é assim, ó. Interessante. Eu não tinha nenhum tipo, a criança ainda, eu não tinha nenhum tipo de emoção negativa ou revolta. Meus avós eram muito amorosos. Os meus avós sofreram a vida inteira, foram 3 vezes roubados, sofreram golpe, tipo, ralaram e tava com 60, eles iam ter 60 e poucos anos quando pegaram a gente e trabalhavam 14 horas por dia. E era confecção? Era confecção de roupa, fazia levava pra costureira, trazia pras lojas e fazia um processo de confecção. Mas se tivesse dado muito bom, que nem alguns coreanos têm loja grande, faturou milhões, fez patrimônio, mas meus avós era prestar serviço mesmo. Inclusive os que eu conheço é exatamente isso. Confecção de roupa, né? Exatamente. Mas são assim enormes, giga enormes. Não, então, é gigante. Teve uma galera que conseguiu se estabelecer. Mas eles não, no caso. Aí lá eu vivia o ciclo escolar, tinha aqueles problemas de escola, né? Tipo, de grupinhos, isso, aquilo não era o mais popular, mas também ficava no meu grupinho de nerdinhos. E comecei a dançar break na escola pra chamar atenção. Eu comecei pra ser diferente, chamar atenção, ser diferente. Eu gostava desse negócio de chamar atenção, ser o centro das atenções. Isso vem da infância. Por isso que eu comecei a dançar break. E aí... era 24 horas, todo meu final de semana, sábado, domingo, ia pro metrô dançar break na Conceição, no metrô Conceição, no metrô Vergueiro, depois mudaram o ponto, mas fala que Mas antes ia com os amigos, né?
uns amigos aleatórios que era b-boy. Eram uns brasileiros que dançavam break também. Tava começando forte esse movimento no Brasil. Então eu conheço muita gente das antigas. E aí pulando um pouquinho da escola. Mas quando eu comecei cedo, ele me colocou pra trabalhar meio período. O teu tio? Meu tio, mas trabalhar em outra empresa. Numa imobiliária. Então eu comecei a trabalhar com 12 numa imobiliária. Meio tipo período. Um ajudante geral, assim? Office boy. Office boy. Entendeu? Entregar, organizar arquivo, entregar correspondência, vai no banco, faz depósito, pega metrô e ônibus e vai entregar no centro de São Paulo. Eu já fui assaltado lá no centro de São Paulo. Vale do Anhangabaú, Viaduto do Chá. Terrível, cara, terrível. Não sei como tá hoje, mas terrível. Não deve estar melhor, né? Não tenho boas memórias do centro de São Paulo. Teve outra vez que eu tava à noite com um amigo e vi uns caras com faca de cozinha na mão, mas uma sacola de cola, baforando cola, doidão. Então foi meio assustador assim, sair de São Paulo pra mim, um pouco Zumbilândia, sabe? E aí eu aprendi a pegar ônibus, metrô, fui assaltado, mas eu aprendi esse processo numa imobiliária. Mas desculpa, querendo ou não, você acaba desenrolando, né? Porque essa época aí você já tava fazendo break, é uma coisa, tipo assim, não tem nada de timidez nesse momento. E como você estava fazendo esse trabalho de office boys, também aprende a correria da rua, né? É bom e é ruim, né? Nenhuma criança de 12 anos que ia estar trabalhando, fazendo esses negócios. Mas foi bom, meu tio queria que eu aprendesse, evoluísse. Mas isso acaba gerando depois uma certa motivação de você ser protagonista de algumas coisas, né? Cara... Não ficar escondido atrás. Isso sempre teve pra mim, assim, eu não sei de onde que vem isso de... sentir, ter esse protagonismo e querer ser protagonista e assumir esse posto de eu sou o personagem principal. E aí desenvolveu muitas habilidades de tanto técnicas ou de comunicação. Na escola eu fazia apresentação de dança no final do ano e tal, então fui me soltando. Agora uma coisa que me ajudou muito na comunicação e a me soltar do que ser um asiático introvertido, que é muito asiático, a maioria dos asiáticos é mais introvertido. Ou só se comunica com amigos próximos da comunidade. Agora, mas depois também se entrega. Aí depois vira... esse pessoal é meio doido. Aí eu comecei a... Um cara levou, nessa escola que eu estudava, um mangá. E eu nunca tinha visto. E aí eu abri o mangá, comecei a ler, viciei, perguntei se ele tinha todas as outras unidades. Aí foi o primeiro que eu consumi, procurei na internet... Comecei a baixar, assistir, ler, ficar louco. Aí conheci o universo dos animes. Então na época... Fora o que vi na TV, né? Todo mundo assistiu Pokémon, Naruto, Pokémon, Dragon Ball. Mas a gente tá falando de uma época que a internet também era mato, né? Era mato. Por isso que era uns blog meio torto, parecendo vírus. Ou não era brasileiro. Né? Aí você me baixa, aí tinha uma galera que funk legendava, mas aí... Da época do Torrent, né? Torrent, mas era mais fácil baixar que torrent, mas antes, na escola eu vendia CD pirata. Você tinha que sincronizar a legenda com... Isso, é tudo meio zoado. Pra você ter ideia, na época que a pessoa nem faz mais isso hoje, né? Não tem nem porquê, mas eu pegava os DVD pirata que meu tio comprava pra gente assistir, eu fazia no Nero, queimava o CD, copiava o CD no Nero e eu vendia pro pessoal da escola. Tipo, que era burn mesmo lá. Né? R$1, R$2 e vendia. CD virgem. CD virgem, o pacotão CD branco virgem. Meu Deus. Nossa, cara. Que fase, né? Disquete, mano. Então você já estava evoluído, porque você já tinha gravador de CD e DVD. Porque teu computador já o meu tio, ele pegou pra eu fazer isso. Entendi. Entendeu? Porque eu falei, não, vou oferecer os filmes ali pirata que você compra pros meus amigos. E aí eu levava numa lista de, esse é R$1, esse é R$2, que é muita coisa. Mano. Pensou que o dinheiro na época foi R$1, R$2. Aí eu vendia na escola. Mas a internet era zoada. Mas eu conseguia achar algumas coisas e assistir. Era uma época boa, né? Era uma época boa. Uma época muito boa, né? Você ficava jogando, tipo, não tinha o que fazer. Porque... A cabeça de hoje que você tem naquela época, imagina. Nossa, maluco do céu. Eu não sei se você não ia morrer de ansiedade. Não, acho que porque não. Porque é tão acelerado hoje em dia as coisas, né? Não, é muito. Hoje é muito. Isso contribui na... Mas, tipo, eu digo na questão de oportunidade também, porque não, mas naquela ridículo, época, mano, naquela época, se você tem o conhecimento de hoje, naquela época, você tá qualquer pessoa estaria bilionária.
primeiro teria jogo que eu joguei chegado na antes. vida foi Ragnarok em coreano. Caraca, Ragnarok, Em coreano, cara. mano. Ragnarok. Chamava Meu irmão era viciado em Sakurai, Ragnarok. que baixava lá um... Nossa, teve essa época de Lan House, É. Corujão. Quantos anos você tem? Tô com 32. A gente tem a mesma idade, pegou a mesma época, É. cara. StarCraft, Counter-Strike, Maravilhosa. quando começou. Aí teve Ragnarok. Nem lembro quando Mu, nasceu teve Dota, Mu. Warcraft. Mu. É, Nossa, meu Deus. tem até hoje, né, os caras. Mas então, tipo, porque, ó, eu peguei ainda os adultos usando bip. Uhum, Orelhão com ficha, aí virou orelhão de cartão, exato. aí telefone, aquele que gira o Uhum. número, depois veio uns telefones melhorzinho, a internet de escada. É. Alguém ligou, caiu a internet. É. Daí depois rádio. Foi vindo, Daí foi, a gente pegou tudo, televisão de tubo, com aquela esponja de aço na anteninha pra ver se pegava melhor. Então é muito louco a nossa geração. muito louco. Porque a gente, uma coisa, os velhos que pegaram também, mas eles lá vieram de outra época. Mas não mudava tão rápido A nova geração que pegou já tudo pronto e tá vendo essa maluquice de IA, tecnologia, e a gente no meio, na transição do negócio. Sim. E veio fazer isso aqui, ó. Sim. Ai, que porra é essa? É. Então, Tipo, 5.000 anos de história, em 50 fez tudo. fez tudo, cara. Desenvolveu tudo. Antes tinha que revelar a foto da câmera Kodak. E aí, câmera digital. Caraca, meu Deus. Fotolog, Orkut. Fotolog, Orkut, MSN Messenger. A notificação. Então foi uma época legal que a gente pegou. Mas Você chegou a vender bastante unidade ou foi só tipo um... Não, foi só Foi um case, assim. Foi um tipo... Mas querendo ou não, tem uma motivação do teu tio querendo já que você fizesse algum tipo de negócio. que Usa isso daí, faz... fazer dinheiro. Entendi. Tem que fazer dinheiro. E me colocou pra trabalhar pra olha assim, meu, é desafiador. É difícil, o mundo é difícil. O mundo é difícil, ganhar dinheiro é difícil, vai se ferrar na rua um pouquinho. Acho que É uma também pra crença aprender. isso, né? Hã? Ganhar dinheiro é difícil. É uma crença. E aí ele queria que eu conhecesse o mundo real. Aí com 13 eu entrei numa loja de montagem e manutenção em rede de computadores. E ele me botou lá pra ficar meio período também. Depois eu entrei num escritório de programação que ele queria que eu aprendesse. Uhum. De um amigo dele, coreano, que tinha um programa que rodava no Bom Retiro inteiro. E eu falei, cara, então beleza. Fui lá, cara, não consegui. Ficar sentado o dia inteiro no escritório não era pra mim. Sugava minha energia de um jeito, cara. Mano, drena muito. Ficar parado assim, muito tempo, sabe? Não pelo movimento, mas de ter que trabalhar no escritório sentado olhando pra uma tela o dia inteiro. E o teu perfil é criativo, né? Criativo, era palco, eu queria ser ator, aí eu queria botar artes cênicas na faculdade, fiquei com medo de apanhar, botei direito mesmo. Mas aí foi avançando ali, a gente tava na escola, aí da dança, que eu tava falando que eu te conectou um monte de pontos, mas depois por chamar mais atenção que a dança, eu comecei a fazer mágica, porque eu vi que abrangia um público maior. Uhum. Aí até aí eu comecei a sair um pouco da minha bolha, porque eu mudei de escola. Consegui bolsa em outra escola na Paulista. E eu nunca tinha visto a Paulista. Nem sabia o que era vir da Paulista. Comecei a estudar lá. Pegar metrô, ir lá, estudar. E conhecer outras pessoas. Uhum. Porque minha escola só tinha coreano e 2 brasileiros. Sim. E agora era todo um brasileiro e poucos asiáticos. Uhum. Então eu comecei a ver Paulista, entender outro universo. Pra mim, São Paulo era aquela bolha. Brás, Bom Retiro, Sé e Liberdade. Uhum. Aí por que da Liberdade? Ainda bem que eu voltei. Comecei a ver mangá e eu fiquei viciado em Naruto, Death Note, One Piece, sei o quê. Comecei a ver que tinha evento de anime. Sim. Então, nessa idade, eu comecei a ir em eventos de anime. E todo mundo era meio doido. Muito doido. Vendo anime Meio otaku, é... meio doidolo, assim. É estranho o cara que é normal, né? Então, é estranho o cara que é normal. E aí comecei a fazer mágica nas filas dos eventos, que era quilométrica. Comecei a fazer mágica, ganhando moeda, dinheiro, não sei o quê. Aí juntava uma grana, pagava o ingresso, entrava, e eu fiz umas amizades, tinha um grupinho do Orkut, Caramba, não sei o você quê. metia essa? Metia essa, cara. Comecei a fazer mágica pra entrar nos eventos. Pra poder entrar no próprio evento. Né? E aí lá a galera era meio louca. Eu falei, mano, era muito libertador ver uma galera louca. Sim. Louca no bom sentido, sim. extrovertido. Porque não é normal um ser humano chegar e botar uma plaquinha e sair abraçando e oferecendo beijo, e se vestir de Naruto, e se vestir de Goku. Tem mega produções. Não, né? mega, e tem concurso e tal. Aí eu me senti à vontade, comecei a me soltar com a mágica e também nesses eventos. Então, em vez de ser um asiático introvertido, eu comecei a ficar
cara mais comunicativo, extrovertido, dançar break nesses eventos, fazer mágica nesses eventos, e isso é meio doido, louco. E aí destravou um pouco pra comunicação, antes mesmo de ir pra TV. Então a mágica, depois de um ano de mágica, eu fui convidado pro Silvio Santos, pelos produtores, pra participar do campeonato de mágica do Silvio Santos. E aí eu fui... Mas como que veio esse convite? Porque eu tava no Mercado Mágico, que era um evento mensal de encontro dos mágicos, e eles já estavam rodando o campeonato de mágica. E eles falaram, precisamos de mais mágicos. Os produtores foram nesse evento. Entendi. Então olha esse negócio de você estar no lugar certo, preparado, porque eu fazia mágicas bem diferentes na época. E aí eu tava no lugar certo, na hora certa, eles falaram, cara, a gente precisa mostrar isso pro Silvio. Eu fazia manipulação com CDs. Então, muita gente faz com carta. Já viu aquelas mágicas de carta aparecendo, aparece leque, aí some, aí aparece mais leques e cartas infinitas. Eu fazia com CD. Mas eu fazia com CD porque eu vi num programa coreano, quando eu era criança, quando eu era mais novo, um mágico fazendo mágica com CD. Ele fazia CD aparecer, troca de cor, troca de tamanho, vira aquele mini CD, lembra do mini CD? Sim. Troca de tamanho, isso aqui, aí produz muito mais 4, difícil 8... do que carta. É muito mais difícil. E eu falei, vou treinar isso. Só o coreano faz, ninguém viu, ninguém tem acesso. Eu comecei a fazer e eu fui fazer essa apresentação do Silvio Santos. E você viu esse coreano fazendo aonde? Era no YouTube já? Num DVD alugado de um programa de talentos da Coreia. Não tinha como alguém ver, então. Não tinha como alguém ver. Só você mesmo. Aí... Mas até tinha YouTube... Tinha uns videozinhos perdidos no YouTube. Não era dos os youtubers, creators. Teve inclusive muito curso de mágica que ele fazia um freemium, né? Ele entregava um conteúdo um pouco gratuito no YouTube e depois ele te levava pra uma página. Tinha bastante. Ainda tem, a gente tá falando o quê? 2007, 2009, né? 2009 eu fui pra Silvio Santos. 2008 comecei a fazer mágica, 7, 8 comecei a fazer mágica. Anos. Tinha 17 quando eu pisei no palco do Silvio Santos. Eu só lembro disso e é um marco pra eu poder contar a história, porque eu só pude ir porque meu tio autorizou como responsável legal. Entendi. Porque menos de 18 você não pode assinar por você aparecer na TV. Então, meu tio assinou, eu fui. Só que o programa foi passar só em 2010, no começo do ano. Passei pra semifinal, fui pra TV, até pulando isso. Fiquei 3 anos na TV. Fui na Eliana, fui no Ratinho, fui na Hebe quando tava na Rede TV, fui no Faustão, se virando os 30 ganhei. Fui em vários programas, em várias emissoras, principais emissoras. E dali parou de vir os convites. Mas você já monetizava isso? Não, ganhava mixaria. A galera, na época, não sei hoje se ainda tem essa percepção pro público geral. Quando você vê alguém na TV, você acha que todo mundo ganha dinheiro. Pois é. Já apareceu na TV, caramba. O apresentador ganha. O apresentador. Mas você achava que, apareceu na TV, agora tá famoso. Fez uma participação na TV. Um ou outro fala, te vi, que legal, não sei o quê. Mas acha que por você estar na TV, junto do lado do Silvio Santos, ou participando de alguma coisa, você ganhou uma puta grana. Eu lembro que... Porque o Instagram nem era tão... Não tinha. Não tinha como você jogar o cara pra um outro canal. O Instagram. 2009, 10? Não, nem tinha. Não tinha. Acho que 2012 fundaram o Instagram. Facebook. Não tinha call to action, né? Vai jogar pra onde, cara? Não tinha funil. Eles mandavam um número de telefone ali pra quem quisesse contratar. Aí contrataram um ou outro, beleza, mas o negócio é que tem programa que eu já fui, Qual é o Seu Talento? Me indicaram pro Qual é o Seu Talento depois. Tava André Vasco e 4 jurados. E eu lembro que o contrato você assina, você recebe uma moeda de R$1 pelo direito de imagem. É simbólico. Porque tem então, que ter, né? A galera fala, nossa, apareceu na TV, não sei o quê. Agora, como eu passei pra semifinal, o Silvio pagava R$1.000 pra quem pagava a semifinal. E pra mim era muito. Pensa que o salário mínimo na época, eu lembro que era, sei lá, R$400. 500. Não lembro, mas R$1.000 da mão do Silvio com as notinhas dele. E por causa de um momento que eu fiz mágica. E aí foi bastante, mas você não ganhou um dinheirão. Sim. E aí eu fui fazendo... Parou de vir os convites, que eu acho que tudo é cíclico, cara. Negócios, carreiras, músicas, pessoas, timing e ciclo. E aí caiu. Eu falei, ferrou. Que eu sou um Zé Ninguém. Aí logo no momento seguinte, tava os 200 mil em dívida no meu nome do meu irmão, porque tava todo mundo endividado na família. Aí meu tio teve que usar nosso nome. Pra gente sobreviver como família. Então não é uma coisa que meu Deus... Não, eu acho uma coisa que foi positiva, porque, se a gente não teria chegado hoje aqui se não fosse essa ação dele. Mas comecei a vida adulta na corrida muito, muito pra trás.
E aí eu tava falando? E aí parou de convidar. O que eu ia fazer? Não conhecia ninguém, não tinha contato íntimo com o diretor nenhum, não sabia que era networking, conhecer gente. Eu não sabia nem o que estudava pra entrar na TV. Então não tinha conhecimento nenhum. Era tão alienado, cara, que eu não sabia. Eu achei que nunca ia ter carro na vida. Porque o carro mais barato da época, eu lembro que era uns 28, 30 mil, o mais barato. E eu falei, cara, nunca vou comprar um carro. Impossível. Porque na minha cabeça, você tinha que comprar o carro à vista. Eu não sabia que parcelava. Você não tinha a percepção de negócio. Mas eu tava com 20 e poucos anos já, cara. Eu tinha 20, 21 pra 20. Não lembro. Eu sei que esse pensamento. Caramba, como é que compra carro à vista? A pessoa ganha 600. Como é que compra? Vai juntar quando? E pra sobreviver, paga quanto tal? Que na minha cabeça tinha que entrar igual um supermercado, levar o dinheiro, moço, quero aquele carro, tó. E de tão ignorante e alienado que eu era. Por que eu falei do carro? Porque caiu as participações na televisão. Aí eu falei, não tenho contato, não tenho nada, o que eu posso fazer? Aí eu comecei a pensar em formas. E é um ponto importante se destacar aqui, que a maioria, quando não vê mais saída, se vitimiza, senta e chora, né? Fica chupando o dedo. Só que, cara, foi um momento muito louco. Quando eu pisei no palco do Silvio, que foi quando eu decidi, eu falei, aquilo me preencheu de um jeito, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Tipo assim, eu quero ser famoso, eu quero ser artista, eu quero estar na TV. E é isso que eu quero, eu vou ser famoso. Se não for isso, eu prefiro morrer. Tipo, não tem como, a vida é uma porcaria, eu prefiro morrer. Meu plano A é ser famoso, artista, celebridade. E eu achava que ia ser com mágica. Não foi bem mágica, mas... Então lá eu tava só focado na solução. Minha mentalidade, não sei de onde vem, mas eu tava focado na solução. O que eu posso fazer agora? Aí comecei a ver YouTube, estudar internet, ver uns criadores de conteúdo ficando famosos, fazendo vídeo em casa. Não falei, isso é interessante. Mas você queria ser famoso, então você começou a modelar esse pessoal, né? Então, porque parecia um caminho. Sim. E aí, o canal era o YouTube. Aí eu falei, YouTube, vídeo, conteúdo próprio. Então, eu só comecei também depois que um fenômeno confirmou que a internet era o novo grande poder das pessoas. Que foi Gangnam Style. Sim, nossa. Gangnam Style... Gigantesco. Essa análise que eu fiz. Gangnam Style é de um cantor sul-coreano que já tinha uns 12 anos de carreira. Nunca foi estourado. Fazia letra falando mal do governo. Nunca gostaram dele. Se tornou o YouTube, o vídeo no YouTube mais visto na época. É o primeiro a bater 1 bilhão. 1 bi, né? De visualizações. Mas era um cara, lançou o clipe. Em um mês eu lembro que tava com 15 milhões de visualizações. Em 2 meses tava com 50. E foi crescendo sem parar. Caramba. E aí, em poucos meses, o cara dá uma reviravolta na vida dele. Tá nos palcos internacionais, Hollywood, tá com a Madonna, tá com o Snoop Dogg, não sei o quê. Por causa de um clipe, uma música. E eu falei, cara, isso só foi possível. E outra coisa, pior de tudo, a música é coreana. Só fala coreano na Coreia. Nas duas Coreias, mas aquele outro país da Coreia do Norte deve ser um dialeto diferente. Mas na Coreia do Sul, ninguém entende essa música. Podia estar xingando todos os países do mundo e foda-se, tava todo mundo tocando, dançando, viralizando. Como é que uma música em coreano, numa língua que ninguém mais fala, viraliza no planeta Terra? Mas era maravilhosa a música. Então, né? Mas o ritmo, o clipe, a dança do cavalo, que eu não sei de onde tiraram que é o cavalo, tem um cavalo no clipe, mas deve ser do cavalo. E aí eu falei, cara, se não fosse o YouTube... Cruzeiro toca até hoje essa música. Então, e anima todo mundo. Vários lugares que tipo, anima, esse é o ponto, tem um gatilho muito forte. Muito forte, cara. E aí eu falei, cara, se não fosse o YouTube e a internet, esse cara nunca ia chegar nesse nível. Verdade. Falei, cara, o poder que o YouTube, as redes sociais e a internet deu para indivíduos aleatórios. Não tô falando dele, ele tinha 12 anos de carreira. Sim. Mas pessoas como cantor, como Psy. Mas em nível global ele era desconhecido. Desconhecido, não era ninguém globalmente. E aí eu falei, vou investir nisso. Aí comecei a estudar, assisti criadores de conteúdo fora e comecei o meu canal. Tive um canal com 4 pessoas, que eu falei, olha gente, a gente vai começar a fazer vídeo no YouTube e a gente vai ser milionário com isso. Aí... Mas esse primeiro canal, ele era sobre o quê? Era um vlog? Era entretenimento, quadros, pegadinha na rua, humor mágico. E era em conjunto com outras 3 pessoas, um que filmava, um que editava, um que fazia o planejamento, um que aparecia no canal. Então foi uma coisa meio conjunta, tanto que chamava Cubox. Era Cubo X.
com o box. E não era Pyong Lee. Então a gente fez o projeto, teve uma divergência de visão, valores, problemas societários ali, e o projeto morreu. Mas a gente tinha alcançado 40 mil inscritos. 40 mil inscritos em 6 meses. Bastante. Na época, que não tinha usuário, não era tão uau. O YouTube não era tão utilizado como hoje. Pô, vai no YouTube. Sim, primeiro que o YouTube era visto só no computador, não tinha nem mobile, né? E aí a gente encerrou, depois de 4 meses, eu criei um novo canal, só mais com um sócio, que foi o Pyong Lee TV. Não sei nem porque eu coloquei TV na época, eu acho que o povo colocava, eu coloquei. Mas tinha bastante, o Justin TV. Tinha TV, bastante. Television, não sei o que. Eu botei Pyong Lee TV. Acho que o Justin TV virou Twitch, não é? Eu acho que alguma coisa assim. É o maior. Não sei, cara. Eu acho que é. Tenho quase certeza. Mas eu criei em maio de 2014 esse novo canal, que até hoje é o meu canal. Vai completar 11 anos agora? 11 anos, dia 30 de maio de 2025. E aí continuei, conheci as pessoas certas na hora certa. Eu peguei a última janelinha da geração passada, que hoje tá todo mundo com 15, 20 milhões de seguidores, 30, 60, Windows. Me conectei na hora certa. Então, o famoso conexão, network. Mas usar isso de forma estratégica para crescer. Então, todo mundo começou a explodir de crescer. Eu tava com 50 mil inscritos, pulei para 80 em uma semana. Aí eu pulei mais 40 mil em 4 dias de evento, conhecendo outros youtubers, fazendo mágica, gravando pro canal deles. Aí comecei a fazer collab com os amigos, collab com outros novos. Então começou uma cultura de colaboração através de um grupo nosso. Todo mundo cresceu junto. Todo mundo cresceu junto. E aí a gente crescendo, bateu 1 milhão de seguidores na virada do ano de 2014 para 15. Não, 15 para 16, desculpa. Em 2015, no último dia do ano, a gente bateu 1 milhão de inscritos. E aconteceu o que eu previa, porque os 4 amigos que eu chamei, eles não botaram muita fé quando eu falei, a gente vai fazer vídeo para o YouTube e a gente vai ficar milionário com isso. A gente vai ganhar muito dinheiro. Não tinha o que é hoje, nada, era outro momento. E eu via pra frente a questão da publicidade, que era o primeiro passo, cara. Aí em fevereiro de 2015, com 600 mil inscritos, entrou a primeira publicidade. E lá a gente ganhava tipo 1.000, 1.500, 2.000 por mês com a AdSense. Era pouco, eu pagava os custos, conta, gasolina do meu sócio que tinha carro, que levava a gente pros lugares pra gravar. E aí entrou um job de 15 mil pra fazer 3 vídeos. Eu vou gravar vídeo, postar no YouTube, eu vou fazer tudo isso de graça. Quem que era o anunciante? Gameloft. Era de games mobile. E lá já tinha games mobile. Na época, sabe, Sony Ericsson, lembra? Sim. Daquele caixinha de som que todo mundo falava. Era 3 jogos pra divulgar em 3 vídeos por 15 mil. Entendi. Então ali foi um ponto de virada pra mim. Que depois foi vindo o job pra, posta uma foto no Instagram que tem 5 mil reais pra você. Pô, faz mais um vídeo no YouTube aqui, 12 mil. Na época, né? É um dinheiro. Na época, cara, mano, 12 era 60 hoje. Então, assim. a gente, cara, começou a girar o fluxo e tal. Então foi um ano assim que começou a virada. E aí depois de 2016 foi o grande ano assim de virada. Aqui todo mundo fala assim, quando que foi teu ponto de virada, ou quando a chave virou? Não tem, é um processo contínuo, né? De um detalhe com o outro. Mas se você escolhesse um ano que você falou, cara, consegui, chegamos, 2016. Porque entrou a hipnose também. A hipnose deu um canhão. Foi um canhão de novidade que foi absurdo. Aumentou a curiosidade das pessoas, né? Também. E se conectar com você, E viralizou muito, porque eu fui aprender a estudar, estudei loucamente, cara. Mas essa época foi quando você foi pro Alphaville já? Não. Não? Foi um ano depois. Porque eu estudei hipnose, me formei, fiz vários treinamentos de imersão, comecei a postar vídeo, comecei a postar hipnose artista, Celso Portiolli, Eliana, Adriane Galisteu, Anitta, Larissa Manoela. Mano, comecei Só que teve um mês que eu sempre falo que é o VEDA, Videos Everyday of April. Tinha um projeto que todo mundo falava assim, eu posto 1 por semana, mas em abril eu vou postar todo dia. Eu entrei nisso. Só que em vez de postar 30 vídeos meus, eu falei, vou postar 30 collabs. Entendi. Aí eu hipnotizava fulano, aí outro eu fazia um desafio, outro eu fazia uma mágica, mas ele postava no canal dele, eu postava no meu. Naquela aba em alta do YouTube, dos 50 vídeos, sei lá, eu tava em 3, todo dia. Entendi.
Aí comecei a gostar, eu falei, não, vamos continuar, não vamos parar com esses vídeos todo dia de collab, não. Aí eu cheguei a postar 60 dias, falhei 2, os 3, 2. Mas 60 dias. Gostou do negócio. Os números Porque, também cara, explodindo. 40 dias ganhei 1 milhão de inscritos. Em 40 dias, foi o segundo maior crescimento do planeta, eu tive 1 milhão de inscritos. Aí você vem entrando, o AdSense pulando, tipo, de 3, 7, 15, 20, 30 mil de AdSense no mês. Uhum. Porra, Uhum. vamos. E aí fiz 60 dias e alcancei. Mas, pô, cresceu muito. A gente chegou a 3 milhões e meio, 4 milhões rapidinho. Depois pra ter os 5. Mas a hipnose foi um grande fator chave, novidade aí. E outra coisa, começou a aumentar o faturamento porque eu mudei de agência. E aí nessa agência, cara, dos top 20, 15, sei lá, 10 estavam lá. Os top 20, 10 estavam lá e dominou o mercado. Uhum. Tava fazendo comercial de televisão de Fanta, gravando programa pro canal Sony por causa da Fanta, fazendo um ano de McDonald's, um ano de LG, job solto da Gillette. Então eu comecei a fazer... A agência foi bastante importante. Muito. Nessa... Por quê? Porque no primeiro job que eles fecharam, o vídeo do YouTube era fechado a 10, 12, e o povo chorava pra 8. Primeiro job que eu fechei pra divulgar o filme Truque de Mestre, que foi o filme que me fez aprender hipnose, o Truque de Mestre 2, 30 mil. Uhum. 30 mil um vídeo pra divulgar o Truque de Mestre 2. Uhum. Foi uma... Opa, estamos crescendo no nível. E o AdSense já melhora e tal. Subiu a régua na hora. Subiu. Né? Aí 2016 foi o ano que eu virei... Ou foi personagem de Turma da Mônica, foi 16, 17 ou 17, 18? Foi 17, 18. Mas 16, fiz... Não, foi um ano de crescimento, focado em hipnose. Não lembro muito. É que eu tenho que voltar tudo no histórico do Instagram, YouTube e tal, pra ver o que tava acontecendo naquele ano. É Mas daí foi a época que você acelerou demais, né? acelerou de um nível... Pra você ter ideia, eu não tinha gaveta de vídeo nesses 60 dias. Eu gravava num dia, editava à noite e postava. Aí no dia seguinte eu não tinha vídeo pra postar. Eu marcava, ou seja, tava dormindo 3 horas por dia. Uhum. Porque eu tinha que fazer grava, edita, já posta. Aí no dia seguinte tem que gravar, editar, já postar. Mas era você E às que vezes fazia gravar. tudo? Não, eu e meu sócio. Ah, tá. Então, meio que marcava 2 pessoas no mesmo dia pra gravar. Então de manhã com um, de tarde outro. Já edita um, posta outro, tem uma gavetinha, mas vai editando enquanto a gente grava outro. Entendi. Foi um fluxo maluco. Então foi um ano que acelerou muito. Tanto que eu também tava louco dos treinamentos, né? Era ele que então fazia o cameraman, digamos, nas Eu gravações? fazia cameraman e editava. Sozinho, Entendi. fazia tudo. Tudo Entendi. que a gente precisava. E... Mas tinha virado quase um vlog ali, né? Você fazia, tipo assim, um daily teu ali, né? tinha um daily separado, um canal de daily separado. Ah, tá. Mas, cara, outro ponto importante Daí foi a vinda pra Alphaville. foi um ano depois ainda. 2016, em abril, Certo. eu fiz esse April. Eu cresci, fiz as publicidades, projetos, fui convidado para uma viagem pro YouTube dos 100 maiores criadores da América Latina, lembro. Latam, teve 2017, fui para Los Angeles. Então começou a vir viagem, oportunidade. Eu tinha ido para os Estados Unidos por causa da Blizzard e nunca tinha ido para os Estados Unidos. Então começou a acontecer muita coisa, presença em evento e tal. Agora, foi um ano que me ocupou muito tempo também, 2016, 17 e 18, eu fiquei o louco dos treinamentos. Formação, treinamento, estudo Uhum. de hipnose e mente humana. Uhum. Então, tudo que tinha a ver com hipnose eu estudei. Então tinha vários professores internacionais, vinha pra cá, eu também saí pra conhecer outros, estudar. Então tem professor da Polônia, tem professor de Londres, tem dos Estados Unidos, tem brasileiros. Então eu comecei a ficar louco porque eu queria ser o melhor de todos. Porque quando eu pego pra fazer algo, antes tinha muito isso, né? Talvez eu tenha até perdido um pouco. Era uma coisa de uma energia assim de, não, eu vou ser o melhor mágico do mundo. Vou ser o melhor b-boy do mundo. Então você dançar melhor que todos. Aí eu era 24 horas respirando break, no tempo livre. Não, vou ser o melhor mágico do mundo. Aí eu dormia com o baralho do lado, tava no banheiro, cagando, eu tava com o baralho na mão, no metrô tava com o baralho. Por isso que eu te pedi na tua infância qual que era, se era uma raiva, era alguma coisa, por causa disso, porque você sempre foi bem obsessivo em tudo que você fez. Cara, Você colocava muita energia. muita. Era obsessão por, talvez, pensando, refletindo muitos anos depois, assim, né, com mais consciência e tal, era uma questão de querer ser o melhor pra chamar atenção. Sim.
pra chamar a atenção. Não sei se foi o divórcio dos meus pais, minha mãe foi embora, alguma coisa me fazia, mas não por uma necessidade, uma dor. Era só tipo, aquilo me preenche muito. E aí eu queria só ser das atenções e ser o melhor de todo mundo em tudo. Então... Mostrar que tem valor. Competitividade absurda. Mano, eu odiava perdendo para o ímpar. Tá certo? Ódio. É isso aí mesmo. Jogar, mano, truco, pôquer, basquete, vôlei queimado, odiava, mano, qualquer coisa. Eu amo ganhar e odeio perder. É a intensidade dos dois, entendeu? Sim. Não é tipo, eu não gosto de perder. Não. Eu odeio perder, entendeu? Pode ser num Jockey Pô e eu amo ganhar em qualquer coisa. E é bom ter isso sempre vivo, por mais que você falou que são ciclos, né? E são ciclos mesmo. Mas digo, ter isso vivo ao longo da vida. Eu conheço vários amigos, por exemplo, que já venderam empresa, cerraram um ciclo e os caras começam a ficar depressivos, porque não tem mais aquela... Parece que saíram da floresta, entendeu? Não tem motivo de... Não tem motivo de viver, não tem mais, de tipo... lutar, de crescer, de fazer as coisas. É por isso que a maioria não para. A maioria não para, porque não tem um propósito, é só para não ficar a palavra propósito. Só que o cérebro ele tem que equilibrar dois processos, o de produzir produtividade e prazer. Se você só não faz mais nada e só carrega o prazer, você tem um desequilíbrio mental que você fica depressivo. Você precisa trabalhar e produzir, se sentir útil. Ou seja, você vira um inútil. Uma coisa é tirar um ano sabático, outra coisa é tipo, beleza, aposentei, tá investido ali. Vou me tornar um inútil. Eu vou ficar vagabundeando, coçando o saco. Até porque todo mundo vai estar trabalhando e você sozinha, né? Tipo, então, 2 da tarde vai ligar pra um amigo, ele não vai estar disponível. E aí a maioria dos empresários que eu conheço, eles têm muitos, né? Eles têm não, peraí, vendi ou vou começar um novo projeto, vou investir nisso, uma visão, sabe? De longo prazo, global, internacional. Então eu fui bastante influenciado por isso, uma visão global das coisas. E você já estava fazendo essas mentorias e cursos? Eu comecei a ensinar e fazer imersão em 2017. Tá, então menos de um ano depois já estava começando a ensinar, porque eu desenvolvi um método. Porque eu tive que hipnotizar artista e pessoa por pessoa ali, pra poder fazer o vídeo acontecer. Porque tinha uma crença, ainda tem na cabeça de um monte de hipnotista aí que aprende de qualquer jeito, que não dá pra hipnotizar todo mundo. Sim. Uns dão mais, outros menos, não sei o quê. Aí tem gente que se baseia até numa pesquisa que mostraram que 20% da população entra em hipnose profunda, 60% em média e 20% não entra. Não sei, tem uma pesquisa que divide uns números assim bizarros. Que é o teste feito com vídeo. Bota um vídeo ali, legal, tá. É tipo assim, é bem estúpido a pesquisa, o teste. Mas se você tem um individualismo, se você consegue conectar para poder explorar o labirinto, impressão digital, impressão mental, eu falo impressão digital mental, não sei, tem a identidade da pessoa. Sim. Então o seu labirinto é muito diferente da outra pessoa. Então uma coisa genérica não vai funcionar. Mas você tem que fazer teste para... Eu preciso testar, identificar, fazer os processos e ir aprofundando com a pessoa. Então tem artista que eu demorei 15 minutos, 20 minutos, tem artista que eu demorei 3 horas para fazer. Antes do vídeo ser gravado de fato. Sim. Então eu comecei a descobrir uma metodologia. É tanto tempo assim pra... Não, depende da pessoa. Tá, sim, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Tipo assim, sei lá, de 1 hora, 3 horas. Não, pode ser coisa de 10 minutos. Tá, entendi. Então tem artista de 10, 15 minutos, 20. Tem gente que demora 1 hora, tem gente que demorou 3. Normalmente o cara tá mais resistente, não quer... Ou tá resistente, ou tem algum medo, algum receio, ou tá com sono, ou tá preocupado. Ou seja, todos esses detalhes influenciam. Sim, mas todo mundo, no final das contas, Por quê? pode ser. Porque a hipnose é um processo natural que a pessoa já passa todo dia. Sim. Como é que fala assim, a pessoa não entra em hipnose? Se a pessoa não entra em hipnose, não tem acesso ao subconsciente. Sim. Se não acessa, é uma pessoa morta. Sim. Tá em estado vegetativo. Então, se acontece todo dia com a pessoa, por conceito, como é que eu não consigo reativar isso? Só não consigo se a pessoa não quer, ou não confia no profissional, ou tem medo de alguma coisa. Mas esse medo é um preconceito, é uma pré-percepção de algo que a pessoa nem sabe. Sim. Pô, se eu ficar preso, se der piripaque, se vier um trauma, se eu, sei lá, fazer uma coisa merda, se eu falar umas porcaria que eu não quero, tudo crença. Aí o primeiro passo da hipnose chama pre-talk, que é uma conversa explicando e vendendo e quebrando objeção sobre a hipnose. É uma venda. Sim. Eu quebro todas as objeções, a pessoa, só isso, só isso. Aí eu vou para os exercícios, aqueço a mente da pessoa, vou para a indução, aí o subconsciente, acessou o subconsciente, acabou, não tem mais
O que eu falar pro subconsciente é verdade. E é bizarro o nível do poder que eu tô falando. Você vê um monte de coisa, né? O poder da sugestão, o subconsciente, Joseph Murphy, isso aqui, não sei o que, cara. Eu conheci gente que trabalhou 40 anos só tratando paciente com câncer, usando hipnose. Teve resultados milagrosos, alinhado a outras terapias, coisas, mas as pessoas não têm noção mesmo do poder que tem a mente, que no caso o subconsciente, e o poder que as palavras e as sugestões têm de moldar, se entrar no lugar certo. Acredito. Então, se eu chego para um médico que tem autoridade, a autoridade rebaixa o fator crítico da pessoa. E ela dá autorização para aquilo ser internalizado. Então, se eu chego lá, tô doente, o médico fala assim, putz, você, pelo que eu tô vendo aqui, você não tem muito tempo de vida, 3 meses de vida no máximo. Mano, a pessoa internalizou aquilo. Vai definhar. Forte O impacto corpo emocional. entende. O corpo entende aquilo. E você vê que 2 tratamentos de 2 pessoas, que é uma tá mentalidade positiva, não, vou estar bem, eu tô bem, eu sou saudável, não sei o que. E uma pessoa que desiste da vida já, ela define e morre rápido. A outra tem muito mais chance de sucesso de tratamento. Então, não não é é uma... que existe efeito placebo, né? Então, o efeito placebo, eles não conseguem controlar o efeito placebo. Eu controlo o efeito placebo todo dia. O que é o efeito placebo? É a hipnose. Eu jogo uma sugestão e ela acontece. Sim. Ou seja, se eu pego, hipnotizo uma plateia, ou qualquer pessoa artista, e eu falo assim, meu, se você tomar 3 goles de água, espaçados, todos os dias, mano, sua pele vai melhorar, você vai tratar você vai melhorar desse problema que você tá. Sim. Eu joguei no subconsciente. Isso é o placebo. Placebo é a pessoa colocou no nível subconsciente. Eu acredito que se eu tomar essa pílula de farinha que estão me fazendo testar, eles falam assim, ó, foi desenvolvido pelos Estados Unidos, um laboratório pica, olha a cor, tanto que o placebo é testado com cores diferentes, com formas diferentes de tomar, não sei o que. Então, para acalmar, pílula azul melhor, para agitar, pílula vermelha melhor. Então, a pessoa acredita. Por isso funciona. Mas só acreditar não é só isso. O acreditar está num nível quase que de fé. De ter plena convicção, certeza. Ou seja, tem que estar dentro do subconsciente. Sim. E o que eu faço nos vídeos de hipnose? Bebe essa água, tem gosto de vinho, cor de vinho e você vai ficar bêbada. A pessoa bebe e fica bêbada, sente o gosto do vinho preferido e fica louca. Ao estalar o dedo, o efeito da bebida some. Ou seja, qualquer verdade que eu colocar no subconsciente, ele se torna real. É muito maluco isso. Pra você... Esse é um exemplo que eu mais dou, porque isso foi um pouco chocante pra mim. Eu fui hipnotizar a banda Fly. O cara da banda Fly. Eu dei um copo de água e falei assim, essa bebida agora, tá no YouTube. Essa bebida aqui é sua bebida preferida. A consistência, o cheiro, o sabor, tudo, o melhor que você já tomou, sua bebida preferida. Olhos abertos, toma aí. Ele, nossa, que delícia, não sei o que. Eu não sabia o que era. E aí começou a dar alergia nele. Subiu uma alergia, fica vermelho. Eu falei, meu, você tá bem? Tá se sentindo bem? Ele, eu tô, tal, mas é que eu tenho alergia a chocolate ou lactose, sei lá. Ele falou que era milkshake de chocolate, preferido dele. E começou a reagir à alergia. Tomando água. Esse simples vídeo de entretenimento, experimento, mostra o poder que é. Mexeu a química do cara. É água, não pode dar alergia. Sim. Não é pra dar alergia. Por que reagiu o corpo? E ele já sabia que tinha essa alergia. Porque eu falei pro subconsciente dele que ele tava tomando um milkshake. Não falei milkshake, mas eu falei sua bebida preferida. Era um milkshake pra ele. Pra mente, era um milkshake. Então talvez uma doença autoimune é Na verdade a gente trata. totalmente Não, doença autoimune a gente linkada trata. com o emocional. Fibromialgia, dermatite, várias alergias, gagueira, compulsão alimentar, vício, fobia, vício em crack, vício em cigarro, Caralho, cara. depressão, ansiedade, pensamento suicida, cara, fobia social, fobia de altura, elevador, Sim. sangue, agulha. Por quê? É uma programação que tá lá porque foi programado errado. Então vamos lá, você queria ser. O teu tio queria que você fosse programador e agora. Não, o programador ele queria que eu aprendesse. Mas o que eles queriam, a minha família queria que eu fosse advogado. Ah, tá, entendi. Ali eu fui fazer uns estágios pra. Não, que eu ia fazer esse link, né? Agora você, na verdade, é programador, só que de Então, cérebros, sou né? programador de cérebro e cabeça. Mas ali eu fui fazer um estágio, aprender, não gostei muito.
E agora eu sou um programador, reprogramador. É que esse termo é meio assim, não sei, né? Cada um usa o termo que quer, mas é basicamente uma reprogramação, uma ressignificação cerebral da interpretação e percepção que o cérebro teve naquele momento. Então, quando a gente faz terapia, volta muito para a primeira e segunda infância, é a origem de tudo. Então, a fase mais importante do ser humano é do 0 ao 6. Sim. E aí, ali não aparece o problema. Até os 20 anos não aparece o problema, mas começou a acumular emoções negativas e aprendizados do cérebro. Aí virou um acúmulo num copo de emoção negativa. Aí quando explode o problema, a pessoa tá adulta, transbordou esse copo, aí ele dá um alerta e cria algum tipo de comportamento ou proteção. Na verdade é uma proteção. A fobia social, depressão é uma proteção. A ansiedade, o medo, a fobia, a compulsão alimentar e gera obesidade é uma proteção. Mas quase sempre da infância. Quase, com certeza, origem da infância. 0 aos 6 primeiro e dos 10 aos 14 segunda infância. Entre 0 a 10 anos tá a origem das coisas. 90% das terapias que eu faço, pai e mãe aparecem para resolver problema. Pendência emocional, negativa, âncoras, problemas. Aí gente que teve contato muito próximo aqui na base. Tá formando a estrutura base do ser humano. Ou seja, se os pais eles não prestam atenção nessa fase, tá ferrado. Aí cria pessoas com problema de rejeição, trauma, problema de abandono afetivo, baixa autoestima, se sente incompetente, burro, copia as crenças dos pais. Ou seja, cada palavra e frase que você fala pode gerar uma consequência muito grande no futuro. Então, os pais que imprime na identidade da pessoa. A gagueira, por exemplo, a gente vai tratar, o subconsciente ele quer falar, ele não pode deixar falar, e o consciente fala. Então, o consciente ele quer falar. Eu quero me comunicar com você, né? Só que o subconsciente fala assim, não. Toda vez, ali atrás nas programações, toda vez que você abriu a boca e se expressou para falar, você foi repreendido, gerou uma emoção negativa. E a minha tarefa é deixar você saudável, bem equilibrado. Então vamos parar de falar. Que quanto mais você fala, olha aquela experiência com 3 anos, com 5, com 7, com 12 na escola. E quando você falou pro seu pai, pra sua mãe, ele mandou você calar a boca e tava irritado e você apanhou e não sei o que. É só não falar. Aí quando transborda o copo, o subconsciente fala assim, pode virar uma fobia social, uma introversão, ou pode virar uma gagueira. Fala assim, é só não falar. Toda vez que eu falo da merda, então não fala. Só que consciente ele fala, não, pra viver em sociedade eu preciso falar. O subconsciente fala assim, não fala não. Não fala, porque a gente vai se ferrar, eu tô te protegendo. Pode ter virado fobia social, depressão, qualquer outra coisa, mas na gagueira, cara, a gente entra o cara gaguejando 15 anos da vida dele, faz a sessão, sai falando normal. Sim. Que é tudo aprendizado e percepção do cérebro criança. E a maioria das situações que causaram problema da vida adulta, eles nem lembram conscientemente. Na hipnose, caça todos os arquivos. Eu dou um buscar ali, com o arquivo, com a extensão que está envolvida com aquele negócio, eu dou um buscar, opa, aí aparece. Mas no caso você identifica nele a partir dele mesmo? A partir dele, mas a partir da emoção negativa que ele sente com aquele processo, com aquele comportamento. A depressão te traz uma emoção negativa. Eu aumento essa sensação ruim para potencializar e eu sigo essa emoção para ver onde está vinculado. Segue ela, entendi. Só que aí, a compulsão alimentar, a ansiedade gera compulsão e não sei o que, tá descontando a comida. Opa, peraí, vamos lá, melhor. Aí, o subconsciente ele tem acesso a muito mais coisa, ele sabe muito mais coisa. Não é como se fosse um segundo ente, mas pensa que você tem acesso a tem uma biblioteca fechada. Você tem acesso só ao corredor por fora. Só que depois o que a gente faz na hipnose? A gente dá uma chave de acesso para toda a biblioteca de tudo, de experiência e informação. E aí compulsão alimentar, tem uma emoção que gera. A pessoa pode não ser consciente. Aí o subconsciente, quando eu acesso, eu falo, existe uma emoção negativa atrelada à tua compulsão alimentar. Sim. Sente. Qual é o nome dessa emoção? Tal. Aumenta. Sigo ela. Aí eu vejo as causas onde foi. Se foi bullying, se foi professor da escola, se foi pai, se foi priminha, se foi o tio. É muito louco, é muito bizarro cada coisa que eu tratei nos últimos anos, porque a mulher tinha fobia de elevador, não andava o elevador há 8 anos. Tava vinculado, nada a ver com o elevador. Tipo, a mãe passou esse comportamento que a mãe tinha medo de elevador, mas não era nem isso. Teve
um momento que o vizinho da frente, o casal na frente do que era vizinho, o homem se matou, pulou da janela e tal, não sei o quê. Ela não queria entrar no elevador pra não ter que ver a moça, sabe? Encontrar a esposa que perdeu o marido, não sei o quê. Vinculou um monte de coisa, só que ela teve também um problema que ela ficou presa uma vez. Só que aquilo não gerou uma fobia. Foi opa, peraí, ó, temos um ponto de atenção aqui. O significado que ela entendeu daquela situação. A mente dela entendeu que, tipo... Mas ela não lembrava dessa situação. E não lembrava que o receio era do elevador, não era pelo medo do elevador. Que era receio de encontrar a mulher que acabou de perder o marido. Sim. Então, outro cara, 20 anos sem comer, não sabia como era o sabor de um morango, manga, nunca tinha comido vegetal, 20 anos sem comer. Aí eu falei, cara, vamos caçar. Era forçado na escola a comer. Ele tinha falado pra professora, minha mãe, eu já comi em casa, minha mãe não me obriga a comer aquilo antes na escola. Não, você vai pegar a fila, vai comer. Relação de ódio. Ódio, ele falou ódio com comida, forçado a comer. Depois teve um momento que a prima dele esfregou jaca, sabe aquele negócio grudento, jaca? Sim. Esfregou na cara dele e tal, derrubou ele no chão, foi fazer uma brincadeira, pegadinha e tal. Tem várias situações que vinculam essa mesma emoção e vai gerando aprendizado pro cérebro. E aí, o cérebro lá, se protege. Tá tentando proteger de alguma forma. Aí tá lá, 20 anos, não sabia como era o sabor de uma manga, um morango, kiwi. Tentava comer, parecia que ia vomitar. Que eu testo antes, né? Fiz um vídeo no YouTube. Testo, você consegue comer esse tomatinho aqui? De boa, suave. Ele, vou tentar, mas cuspiu fora. Aí eu tratei, uma hora depois, eu trouxe 2 marmitas cheias de fruta, verdura, carambola, não sei o que. Comeu tudo. De boa. De boa. Quando que você identificou que, tipo, você já tinha clínica nessa época? Não, eu tinha instituto, comecei a formar aluno, tinha uma escola minha. Tá. Aí eu formei depois um instituto, porque eu vi a necessidade de formar terapeutas. Então, mas nessa época a gente tá falando de uma hipnose que era entretenimento. Entretenimento que eu ensinava... Só que daí você começou, provavelmente, a identificar que é muito mais que entretenimento, né? Não, no primeiro curso eu já identifiquei. Já viu que... No primeiro treinamento que eu fiz, eu nem saí hipnotizando de lá. Não tinha confiança. Só que no primeiro, o professor já mostrou uma terapia ao vivo. Uhum. Que ele falou, vocês aprenderam tudo aqui. Linkado com inteligência emocional já. Não é bem inteligência emocional. É porque a hipnose e a auto-hipnose é uma ferramenta. A auto-hipnose você aprende pra você. Então, minhas imersões eram hipnose e auto-hipnose. Então eu não formava terapeuta. Mas no primeiro que eu fui aprender, ele falou, no final do curso, aprendi a hipnotizar, aprendi a auto-hipnose, aprendi a teoria, aprendi a subconsciente, né? Falou assim, isso aí que vocês aprenderam é 5% da hipnose. Uhum. Falei, caramba, mas eu já consegui alterar tudo, fazer todas as... pessoa alucinar, ver o Michael Jackson, tomar água com gosto de outra coisa, anestesiar e enfiar a faca a mão na pessoa. Aí ele falou, na verdade a hipnose serve pra reprogramar a mente, fazer terapia, ressignificar as coisas. Uhum. Tratar depressão, ansiedade, fobia. Aí me acendeu um negócio de alerta. Porque eu não ia estudar hipnose e não ia aplicar. Eu fui de curioso, pra aprender a entender. Porque eu vi na rua, quando eu gravei com o cara, convidei o cara, gravei na rua. Gente que a gente nunca tinha visto sendo hipnotizado em 10 minutos. Sim. E fazendo coisas insanas. Aí eu falei, não, isso aí é... Tipo, pro show business era maravilhoso. Eu falei, eles estão fingindo. Ou é uma falha na Matrix, ou é uma pegadinha comigo aqui. Porque é bizarro o que acontece. Eu fui de curioso aprender. Não era pra virar minha vida, propósito, formar, ensinar, ou aprender, ou aplicar, ou fazer conteúdo com isso. Mas nesse primeiro ele falou, olha, que serve pra isso. Sim. Aí meu pai faleceu por causa de depressão, que levou a compulsão de cigarro, vício, álcool. Ele poderia ter só falado. Mas ele não só falou, como ele falou, vou mostrar pra vocês. Pegou um voluntário ali, tinha um problema, 8 anos com problema. Todo mundo queria se voluntariar, mas pegou o que parecia pior. Pegou o cara, transtorno de ansiedade, baixa autoestima, algo nessa linha. Pegou, botou ele lá na frente, começou o processo da hipnose, passo a passo que a gente aprendeu. E aí ele, no meio do caminho, quando a gente dá essas sugestões de, esquece o nome, sabe, essas coisas engraçadas, divertidas, ele começou um processo diferente de técnicas de terapia. Aí começou a vir memória, não sei o que, todo mundo arrepiado, chorando, porque a gente nunca tinha tido contato e visto um negócio desse. Chorando, arrepiado, não sei o que. Em 2 horas o cara tava zerado. Resolveu o problema do cara. De 8 anos. 8 anos de problema, em 1h30, 2 horas de sessão, tava resolvido. Aquilo fez minha cabeça explodir. O que gerava de resultado nesse cara?
Não, cara, é Tipo, o emocional, os traumas, a afeição. Você vê a transformação na hora, é absurdo. Parece que passou um Vanish Poderoso 2. Tipo, tira um peso das Mano, costas. tudo. O músculo relaxa. Muda a expressão, a postura, Sim. a fala. É que uns dá pra você ver na hora, que nem eu falei. A pessoa que não entra na piscina há 20 anos não consegue tomar banho com a cabeça debaixo do chuveiro. Eu fui e fiz, ele pulou na piscina depois da praia. Não come há 20 anos coisa, tentou comer antes, cuspiu, vomitou, come. Não entrava no elevador? 1 hora. Entra no elevador e pega. Ah, legal, tá. Tem coisas que você vê. Gago, entra gaguejando, sai falando Sai normal. Agora, depressão, ansiedade, fobia, você tem que dar um tempo pra esperar. Sim. Mas o cara tava... Mas muda a feição dele, né? Muda, tira um peso absurdo. Então, aquela coisa que me fez explodir a cabeça. Falei, como é que as pessoas não conhecem isso? Todo mundo falava de depressão, ansiedade, que o Brasil é o 5º país mais ansioso do mundo, o primeiro mais ansioso do mundo e 5º mais depressivo. No mundo inteiro, 320 milhões de pessoas depressivas. O número só aumentando, a OMS falando que aumentava 2% ao ano, acelerou na pandemia. Falei, como é que o ser humano não conhece esse negócio? Meu Deus, cara, você pegou uma pandemia, né? Com essa... Não, antes da pandemia, na verdade, Não, bem sim, antes. Mas mas- depois teve a pandemia que piorou tudo. É, Só que eu falei, cara, uma carteira de cliente. se tem uma solução tão rápida, melhor que terapia que fica 5, 3, 10 anos e tomar remédio que fode todo o seu sistema. Sim. Cria um outro problema, às vezes, o remédio, né? Cria. Só que eu falei, cara, como é que as pessoas não conhecem isso e ninguém tá falando disso? Eu falei, não, peraí. Aí eu tomei uma decisão. Eu sempre falo nas palestras que a primeira grande decisão da minha vida, as grandes decisões, elas mudam muito o rumo, mas as pequenas decisões do dia a dia vão construindo sua vida e desenham um pedaço do nosso futuro. A primeira grande decisão da minha vida, que teve um impacto, que eu tinha certeza que ia acontecer, era no palco do Silvio Santos. Falei, você é artista, celebridade famoso. Eu só aceito isso. E naquele momento do treinamento eu falei, cara, eu vou estudar tudo que existe de hipnose no planeta Terra. O que tiver hipnose, ou algo a ver, ou mente humana, ou subconsciente, eu vou estudar tudo e ninguém vai saber mais do que eu. Ninguém vai sentar na mesa e falar melhor do que eu sobre hipnose. Dali eu comecei uma jornada. Eu comecei a fazer todos os treinamentos, todos os cursos, todo o material. Comecei a ser o louco, devorar. E aí no meio dos vídeos de entretenimento, eu soltava e falava, ó, isso aqui serve pra terapia, isso aqui dá pra fazer isso. Comecei a divulgar e difundir essa ideia, esse negócio. Aí começou a chegar um monte de e-mail de terapia. 30 mil, 40 mil e-mails acumulados. Eu ganhava 200, 2 mil todo dia. Caramba. Falei, não tem como. Eu me formei, mas eu não vou atender. Na minha vida super corrida, maluca. Me formei com 10 pessoas que eu conheço que eu posso indicar. Como é que vai fazer? Então tinha demanda gigante. Sim. Reprimida, né? E tem pouco profissional. Só que eu continuei vivendo minha vida. Eu falei, não, mas espera aí, o povo resolve. Tem uns institutos aí, o povo resolve. E aí começou a chegar muito mais e-mail. Desde minha filha tentou suicídio 7 vezes, até depressão, pânico, aí fobia de barata, fobia de agulha, coisas pequenas, até uma mistureba de coisas. E eu pensando, como é que eu posso resolver isso? Tem uma dor, tem uma demanda, né? Pô, eu dou curso de hipnose, auto-hipnose, mas é pra cada um usar pra você. E não tá surgindo muito terapeuta competente. O que existe, tem um monte que existe aí, fala que faz há 15, 20 anos, mas é tudo ruim, mas metodologia é ruim. Sim. Como é que eu faço isso? Tô divulgando essa porcaria. Falei, um dia, talvez eu tenha eu vou formar terapeutas. Enrolando. Até que um dia chegou um e-mail de uma mãe falando que a filha tinha tentado suicídio 7 vezes, tinha 22 anos a menina, pediu indicação. Aí como passa muito e-mail em cima, fui ver, mas eu vi. Depois eu falei, pô, me fala de onde você é que te indica o terapeuta mais próximo. Aí eu tava voltando de uma palestra, depois de uns dias, voltou o e-mail pra mim, a resposta, falando assim, obrigado pela resposta, mas é tarde demais. Vixe. Aí, cara, ali foi clara a mensagem, Deus foi claro, falou assim, enquanto você não vê teu chamado, propósito, tem gente morrendo e gente sofrendo. Aí eu falei, meu Deus, não posso passar mais enrolado. Aí eu botei na agenda, no avião mesmo, uma data de começo do Instituto para Formar Profissionais. Caraca, que pesado isso, cara. E aí eu botei de 23 de março de 2019. Aí eu comecei o Instituto. Eu tinha formado duas turmas teste no de 2018, mas em 2019 eu falei, vou lançar a empresa, o Instituto, para formar profissionais, espalhar pelo Brasil, não sei o quê. Aí eu comecei, exatamente quando eu marquei na agenda, começou dia 23 de março de 2019. Formando centenas de profissionais que estão espalhados aí no Brasil.
né, com uma metodologia nossa. Essa empresa a gente encerrou na pandemia, mas nem é pela empresa em si, mas por conflitos envolvendo pessoas, gente. Sim. E comecei uma nova escola, Escola Nous, que é a atual, Aham. para fazer, melhoramos ainda mais o... Mas ela é focada na formação ou no atendimento? Não, é na parte educacional ainda. Ah, tá. Então minha ideia mas é... hoje, se, por exemplo, eu mesmo Hum. quero fazer uma sessão de hipnose, você consegue me indicar? Eu, quando chega é que eu não criei um sistema para isso. Uhum. Criei quando chega pedindo indicação de terapeuta no Instagram, nos canais da Nous, a gente indica. Mas o meu plano anterior, em 2018, era criar um ecossistema que eu formasse, conectasse as duas pontas e ganhasse um split nisso também. Entendi. Tipo um Uber, Sim, sim. os terapeutas. E aí eu conheci algum pessoal. Eu conheci o Semenzato, conheci o Robson Chiba, comecei a pensar no formato de franquia de clínica de saúde mental. Aham. Aí tem prós e contras, para todos os tipos de modelo de negócio tem prós e contras. E aí essa segunda parte eu nunca implementei, porque eu tive uma pausa na formação, e aí eu fundei a escola, então essa parte é para o público final também, que só quer evoluir, aprender, Sim. neurociência, hábitos, inteligência emocional, melhorar o sono, a cognição, a memória, tudo. Então, essa parte que só tinha no presencial, eu só tinha presencial, não tinha produto online. E aí eu tô lançando agora, mais ou menos daqui a um mês, uma plataforma de assinatura. Legal. Para o público final que quiser aprender hipnose, auto-hipnose, neurociência dos hábitos, sono, inteligência emocional, criação de filho. Que ele não quer prestar o Não serviço. quer prestar, quer aprender em casa, Aham. tá aqui. Aí eu quero uma imersão presencial contigo, que eu sei que tem prática, Sim. outros temas e tal. Então, beleza, essa é a segunda fase. Vem pra fazer a imersão. E aí, não, agora eu quero trabalhar com isso, eu quero me profissionalizar. Eu sou psicólogo, sou psiquiatra, sou médico, sou cirurgião, quero usar anestesias, quero... Aí vem pra formação completa. Então, antes só tinha essas imersão presencial. Fez mais uns lançamentos e tal, mas agora a gente vai lançar público final de uma forma mais acessível para poder estudar todos esses tipos de Sim. conteúdo. Até porque é um público bem grande que tem interesse, né? É, pra você ver, né? Mercado de desenvolvimento pessoal, os livros que mais vendem no mundo são de autoajuda, né? A neurociência, ela ganhou muito espaço, né? Ganhou espaço. Não sei se eu vivo numa bolha, se tá tão grandão mesmo ou não, mas tá ganhando muito espaço. É que depende da comparação. Se a gente for falar comparação com entretenimento, é pequeno, né? Ah, não, sim. Mas não sei se é uma coisa tão popular, ou se é um termo que é mais para bolhas que a gente vive. Pode ser. Pode ser um... É, como eu ando em grupos de empresários, é muito comum. É muito comum. Mas é uma bolha? É até incomum. É, total bolha. Até é incomum o empresário que não está investindo em desenvolvimento. É. Né? Tanto do time, tanto dele. Então essa parte de... Tá popular agora, mas o negócio é levar para o máximo de gente possível. Sim. O acesso ao conhecimento. Só que o que eu ainda não... Porque como eu reestruturei essa nova fase, eu ainda não startei o fase 2. Fase 2, seja de microfranquia de clínica ou de um aplicativo conecte todos os terapeutas da minha metodologia, ou se... Tem algumas ideias, tem alguns braços aqui, na verdade, Sim. né? De apps, tech, isso, aquilo, mas eu tô focando nesse braço para deixar redondo primeiro. Perfeito. É. Perfeito. E... Tá, mas então a NOUS... Nous. 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 N-O-U-S. N-O-U-S, Nous. Você fez ela depois do Big Brother, né? 2022? Isso. 21? Porque até pós Big Brother, o Instituto Quasar existia e continuava. Ah, tá. Continuei a Quasar. Quando entrou no Big Brother, daí que encerrou? Não, já existia. Já existia? Saí, continuou existindo durante um tempão ainda. Aham. Aí encerrou, aí eu comecei a Nous. Entendi. Entendeu? Danou só você. Nous eu tinha fundado com outro sócio, mas agora sou eu. É só eu. Tem braços parceiros, tipo, sócios em projetos específicos, mas Nous geral, assim, só eu. Legal. E o pessoal consegue encontrar isso já dentro da... Tá não a plataforma, porque Sim, faltam tá em uns desenvolvimento. 30, 40 dias para lançar, mas consegue encontrar próximas datas de imersão, que vai ser Estados Unidos, e vai ser novembro, vai ter turma completa tanto de imersão para hipnose e auto-hipnose, como para hipnoterapia e neurociência. Qual que é essa agenda dos Estados Unidos?
Estados Unidos vai ficar um mês lá, 20 de maio a 20 de junho, vai ter 2 eventos, 2 mentorias e uma imersão. Vai ser a imersão 12, 13, 14, ou 13, 14, 15 de junho vai ser a imersão lá nos Estados Unidos. Ano passado fiz no Japão e tal, aí que surgiram parceiros, que não falei, sócios parceiros de determinados projetos. Essa plataforma, por exemplo, tem um sócio parceiro, que não é com a escola em si, mas teve uma pessoa que levou a gente pro Japão ano passado fazer essa turnê, palestra, imersão e mentoria, e agora tô indo pros Estados Unidos. E para brasileiros, né? Sim. Então, para Brasil, como a gente focou todos esses meses, eu parei de dar imersão aqui no Brasil para focar na parte digital da plataforma de assinatura. E aí, mas eu falei, pô, preciso travar uma data, porque tem um monte de médico que tava pedindo para fazer e tal. A gente jogou para novembro, porque eu já vou ter palestra e coisas para médicos, uma mentoria, isso, aquilo, tudo anterior. Falei, vou colocar tudo pra turma principal. Sim. Mas dá para encontrar, entrou no Instagram, Nose Player, N-O-S Player. Nose Player, era escola Nose, aí eu quis tirar o termo escola, e como parte online vai ficar, se chama Nose Player, e player não é de, tipo... Jogador. É de jogador. É de jogador. Não é de... Porque eu não queria... Antes era Nose Play. Não. Aí eu falei, puta, lembra Globoplay, lembra outras coisas. Play, Aí eu falei, puta, mas o conceito de gamificação que eu quero colocar na plataforma, Entendi. eu sempre vi como a vida como um jogo. Uma aventura de fases. Você tem certas habilidades pra passar a fase 1 do Mario. Sim. Mas na fase 2 tem um bichinho que você não consegue passar porque ele fica te matando. Aí uma hora você passa. Então é habilidade, você vai desenvolvendo, as fases vão ficando mais desafiadoras. Gestão de recursos. Vai chegar no chefão, gestão de recursos, isso, aquilo. Resiliência, paciência, isso aqui. E aí você vai passando pra próxima fase. Então eu com 17, pros 19, pros 22, da mágica pra hipnose, pro YouTube, um desafio novo, pra TV, pra reality show, escrever um livro. Então... a vida é feita de fases. Eu falei, cara, você tem que ser um jogador e o personagem principal do teu negócio. Então, eu falei muito de protagonismo sempre, né? Parece até clichê, mas eu tava refletindo esses dias no banho. Clichê, eu falo, cara, todo mundo fala as mesmas porcaria. Por quê? Porque não tem pra onde fugir. Não tem. Não tem, velho. É a mente que vai controlar, que vai mudar suas crenças, seus valores, seu comportamento. E aí, seu comportamento, sua rotina, seus hábitos vão definir teu sucesso. Mas para você executar e sair da lama, do lixo, das dívidas, você tem que ter uma mentalidade boa, né? O mindset correto, né? Muita gente popularizou, mas não é uma coisa de coach. Tanto que tem a Carol Dweck, ela escreveu o livro Mindset, né? Psicologia do Sucesso, a nova Psicologia do Sucesso, que diferencia que as pessoas que de fato fazem ou não. Qual é a diferença da mentalidade de crescimento e da mentalidade fixa? Então é muito isso. Então todo mundo cai nos mesmos papos de protagonista, assumir a responsabilidade, autorresponsabilidade, tem que ter resiliência, não sei o quê. Mas agora o que falta muito? Como aplica isso? Aí muitos livros eu vejo, falta o como. Napoleão Hill, muito bom os livros, não sei o quê. O poder da autossugestão, não sei o quê. Tá faltando aí. Como fazer autossugestão? Tá faltando. Não é só olhar no espelho e você ficar repetindo. Você vai dando soca no muro. Ajuda a repetição, mas é muito lento. Talvez nem consiga, né? O cara desiste no processo. Faz hipnose. Faltou um processo da hipnose. O poder do subconsciente. Joseph Murphy. Como? Cadê o passo a passo? Sim. Cadê o método? Então, muitos livros e conteúdos falta o como, o método. Ali, talvez o livro O Poder do Subconsciente é mais um diagnóstico só, né? Falando sobre as possibilidades, eu não terminei ele, eu preciso muito ler, porque é o principal livro que o pessoal cita e conhece. Tem bastante referência bibliográfica no final que contribui, né, para nós. Mas é isso, cara. No fim, chega nesses mesmos tópicos, porque parece que é uma receita de pessoas bem-sucedidas no sentido financeiro, de carreira, emocional, envolve vários fatores. Mas parece clichê, que nem você falou, mas às vezes as pessoas não seguem nem o clichê, entende? Não faz o básico bem feito. Não faz o básico bem feito. É isso. Muita gente... Porque funciona pra caramba, entendeu? O básico funciona. 8 milhões no YouTube. YouTube, 8 milhões. 8 milhões. Pra chegar no 8 milhões, se o cara, vamos supor, hoje, ele modelar X vídeos que... X vídeos não, né? Um modelo X vídeos. Y quantidade de vídeos lá que ele já são validados no mercado. E ele replica esse vídeo, vamos supor, tá em inglês lá, top 10 vídeos virais.
ele replica isso em português. Ele viraliza também. Vai, não pode não chegar no mesmo número, mas vai fazer. Ou seja, você só precisa adaptar o jogo à época de hoje, mas vai lá, eu quero crescer um canal do zero e definir temática, título, frequência, isso, e saber que se postar shorts vai crescer mais o número de inscritos. Quer gerar conversão, tem que ter ali vídeo longo gerando autoridade. Então tem uma coisa que a pessoa tem que seguir ali e vai acontecer em algum momento. Só que é aquilo, né? Enquanto você não der tiro, você não tem como acertar. Sim. Se eu dou 100 tiros, uns 2, 3 eu devo acertar. Que é o jogo hoje, quantidade, mano. É muita informação. Na época não tinha, todo mundo postava, eu tenho vídeo toda terça e quinta. Hoje a gente não pode se dar ao luxo. Sim. Porque hoje é story todo dia de todo mundo, de todas as autoridades, de médico, de advogado, de autoridade nutricionista, de criador de conteúdo, do Carlinhos Maia, do Whindersson, da Anitta. Tá competindo com muita gente. Você tá competindo 24 horas com Netflix, com série, com negócio, com shorts, com TikTok, com adolescente, com criador de conteúdo de dancinha de TikTok. Você tá competindo 24 horas com o mundo todo. Então, hoje a quantidade e o algoritmo do TikTok e Reels Shorts, ele beneficia muito para crescer. Tanto que tem uns gêmeos que cresceram no YouTube, 50 milhões de inscritos em 6 meses. Ou era em 3? Brasil? Não, fora. Mas por quê? Shorts. Monetiza bem? Não. Audiência? Pega shorts, a criançada lá no aquele loop infinito. Short view. Poucos vídeos longos. Short. Então assim, só adaptar o jogo e fazer o básico bem feito. O YouTube, ele deu essa preferência pro shorts, né? Todos copiaram o TikTok. Mas qual que é o ponto? Aí entra o desenvolvimento pessoal, autoconsciência, autoconhecimento, inteligência emocional. Por que não faz o que tem que fazer, o básico bem feito? Que não consegue. Quais são as travas? Que tipo de a crença limitante que você é incapaz, ou que dá muito trabalho e que não vai valer a pena? É porque você fica criando desculpas, é porque você tem medo do sucesso, as responsabilidades que você vai ter que assumir, é porque aí tem uma barreira atrás na cabeça mental dele. Aquele cara que procrastina, nunca faz o que fala, o que cumpre, sempre tá atrasado, tem medo de tudo. Você tem que se resolver, cara. Porque senão não vai fazer nem o básico bem feito. Sim. É tratar esses problemas emocionais, traumas, isso, aquilo, criar novas habilidades, treinar. Se eu não tenho conhecimento, adquirir conhecimento. E hoje em dia, velho, com IA, com ChatGPT, com um monte de curso de graça, com um monte de coisa. Cara, se não fosse a internet, eu não tava aqui. Eu aprendi tudo meio na marra, assim, e ainda foi muito mais fácil do que as nossas gerações passadas. Tinha que pegar Barça, livro, enciclopédia. Hoje agora tem Xaxá pra te responder tudo. E várias IA que geram imagem, isso, aquilo. Ou seja, não tem muita desculpa hoje. Ou tem que, tem que ser muito traumatizado. Ou tem que ser muito traumatizado e ter um monte de sujeira emocional ali dentro. Mas cara, hoje a competição é muito maior, mas também é muito mais fácil executar. E aí tem chance. Então, mas antes da internet e redes sociais, um luva de pedreiro nunca ia existir. Jamais. Entendeu? Jamais. Então, e hoje é nível global o luva, né? Forte. Então, o Whindersson, do interior do Piauí, se não fosse rede social e internet, não ia existir. Psy não seria global se não fosse internet e redes sociais. Agora a gente junta essa era do Web 2 com a Web 3. Muita gente ficou rica com cripto, com Bitcoin, acreditou na tecnologia. E agora é IA. E tudo IA, faz tudo. Então aí substitui muita coisa. Então se você não estuda, se adapta um pouco aos períodos, né, que você vai vivendo, adaptabilidade é a maior habilidade do ser humano. Se você não se adapta, você tá ferrado. E a tua ideia é voltar a produzir muito conteúdo no A ideia YouTube? é sim, eu tô com planejamento, tô com o time agora, recebi o planejamento esses dias, eu preciso só ajeitar a agenda e a gente vai fazer um fluxo, vou testar um fluxo de ter 7 vídeos longos por semana. Pô, bastante. Mas tem uma estratégia de reaproveitamento de conteúdo antigo. Entendi. Então 3 novos, 4 reaproveitamentos e 2 shorts todo dia. 7 novos, 7 reaproveitamentos. Então encaixa aí na agenda que tem que deixar um fluxo massivo para poder tracionar aquele avião gigante. Galera não entende, mas é uma coisa muito bacana de falar. O YouTube, ele responde muito rápido em nível de resultado, né? Cara, depende. É que o meu, pensa assim, eu deixei 2 anos largado. Mas mesmo assim, cara. Eu tenho um transatlântico. E aí eu testei uns vídeos outros, não gera atração. Mas aqui que eu postei pouco. Agora eu vou testar durante um tempo. Mas tem que fazer com uma cadência maior. Isso, né? Eu preciso. Né? Mas cara, ele entrega resultado. Ele entrega muito resultado.
YouTube é muito bom. E assim, por mais que em nível digital todo mundo foi pro vídeo curto, os vídeos longos estão Não, voltando mas com o vídeo muita... longo, É. eu vi uma pesquisa que Você não converte o vídeo curto? Não, então, eu vi até uma pesquisa de como é que os brasileiros consomem mais, qual que consome mais? Vídeo longo, YouTube. É. Consome muito mais que shorts. Na pesquisa, eu falei, caramba, a galera tá parando pra assistir. Vídeo longo ainda é mais consumido Sim. do que qualquer outro formato. Ou seja, tem mercado, tem potencial, e agora só vídeo longo que gera autoridade de conversão. Então depende do seu objetivo. Eu quero ser um influencer, quero ter view. Então faz shorts, ganha milhões de seguidores, shorts, views. Agora um cara que é empresário, ou que é autoridade, ou que é uma marca, isso, aquilo, quer converter em venda, aí tem que fazer... Os YouTube é muito bom, vídeo longo, conversão. É que em 1 minuto ali o cara não consegue entregar, né? É porque tem gente que faz, eu tenho página de venda. Eu tenho um funil rodando, eu tenho um baby. Mas por que joga no lixo a audiência orgânica que você não vai ter dinheiro? Só produz o conteúdo, você não gasta dinheiro pra atrair. E 24 horas por dia trabalhando pra você. Trabalhando pra você e vai, joga e joga. Cara, e dá pra automatizar muito hoje a criação de conteúdo. Eu não gosto de aparecer. Bota outra coisa. Não gosto de... Bota uma IA. Bota a sua voz, bota seu rosto, treina 3 vídeos e usa aquele HeyGen ou qualquer outra ferramenta pra fazer vídeo, faz um roteiro foda. Não tem roteiro, ideia. Vai pro chat GPT e fala, eu falo disso, eu quero um roteiro irresistível, com negócio de maior conversão. Lê o roteiro no TP. Não tem o TP. Baixa no celular e bota lá, porque eu gravo tudo com TP no celular. Então cara que não quer mesmo. Cara que quer, prefere se vitimizar e dar desculpa. E olha que não foi mil maravilhas, não. Acho que o meu pior ciclo foi depois da fama, assim. Problema, sócio, milhões de prejuízo, isso, aquilo. Tive divórcio, tive isso. Teve a pandemia, cara, só bomba atrás de bomba. Mas eu fui treinado na infância. Então Deus me treinou na infância e eu fui levando. E ninguém sabe, ninguém precisa ficar sabendo da minha vida pessoal. Sim. Ai, gente, sabe o que aconteceu? Ninguém vai resolver. Mano, só vão encher o saco. Pra quê? Então eu só vou vivendo, resolvendo, fazendo, crescendo, equilibrado, feliz. Vejo meu filho, faço minhas coisas, assisto meu Netflix, tô morando com minha namorada, tenho meus sócios, tenho meus parceiros. Isso é uma coisa que, Porra. agora puxando esse gancho, namorada, você veio recente, né? Recente. Mas recente a divulgação. Recente. A divulgação. Por isso que o que ninguém sabe, ninguém estraga. Você amadureceu bastante nesse sentido, né? Antes você mostrava muito. Mostrava porque foi uma situação um pouco diferente. Só mostrei pra acelerar porque já tinha a gravidez. Então foi uma coisa meio sem escolha. Entendi. O anterior, os últimos, sim. Os namoros, realmente, dava um tempinho e já mostrava. Igual todo youtuber já, namorando, minha namorada, o vídeo engajava muito. Então a gente mostrava, então tive uns namoros públicos, teve alguns, mas todos longos. Cara, assisti muito a época que você estava naquela casa. Da Alphaville? É. Tinha namorado. Tinha. Lá. Mas aí, o que aconteceu? Óbvio, você vai amadurecendo e tal. Você vê que a exposição massiva depois... eu já tinha 15 milhões de seguidores. Pós Big Brother foi pra 25. Aí fui crescendo, foi pra outras redes 27. Sei lá, hoje deve ter uns 27 milhões. Com Threads, Kawaii, X, Twitter, YouTube, TikTok. Mas é uma encheção de saco. Apesar de desde 2014, eu não ligo para comentário, post, cancelamento nenhum. Então eu blindei minha cabeça muito cedo. Que na minha cabeça é assim, cara, eu fico dando atenção pra hater, gente que comenta negativo e tal, não sei o que. Pô, se meus avós morrerem, eles não vão ajudar. Se eu tô com dificuldade, com dívida, ninguém vai resolver. Se eu tiver filho pra criar, ninguém vai... Tá aqui, eu foda-se. Geral, caguei. Então a galera, meu Deus, aos poxa, polêmica, olha, fake news, cancelamento. Eu tava em casa, na piscina, eu tava gravando outros vídeos, tava jogando tênis, fazendo aula de tênis na pandemia, os caramba. Mas essa parte mental realmente, hoje eu posso falar, cara, mano, meu coração não é assim, apontaram uma arma pra mim e levaram meu Rolex, né? Putz, ano passado. Mas também... Eu não fico, entendeu? Esse é o ponto. Mas relacionamento eu tô há mais de ano. Mas não no condomínio. Não, na rua, lá, Morumbi, maldito São Paulo. Mas cara, não disparou o coração, não perco a linha. Sim. Explodiu,
PT no carro, mano, tá pegando fogo no escritório. Mano, eu sou... tu amadureceu bastante. Eu sou, tipo assim, ó. Eu quase sempre fui assim. Eu explodia muito em situações muito específicas. Agora... Eu falei, mano, eu tava com medo de virar um psicopata. Eu parecia, tipo, mano, relaxa. Por quê? Porque eu levo tão a sério as mentalidades, as crenças que eu instalei, tipo assim, você pode resolver o problema? Posso. Então relaxa. Você pode resolver? Não, não posso. Então não tá no seu controle, então relaxa também. Por que eu vou ficar, sabe, de saco cheio e me... Pô, eu não consigo resolver. Então, vá, então para, sabe? Sim. Você pode resolver? Posso. Não agora, depois. Então foda-se, vai resolver. Ter esse nível de consciência. Então, mas esse nível de consciência você vai desenvolvendo. Então eu já trabalhava com a mente desde cedo. Minha avó me instalou um negócio mais de espiritualidade e inteligência emocional por causa da minha avó. Só que aí eu tive meus problemas, isso, aquilo. Eu era muito estourado. Tinha um ou outro ponto que cutucava que eu explodia de gritar e sair tretando com todo mundo. Dali eu identifiquei os gatilhos. Era uma pessoa específica, era um valor cutucado específico. Quando dali pra frente, velho. Não deu problema, explodiu, vai pegar fogo, o Brasil tá pegando fogo. Você tá curtindo o teu rolê. Eu vou jogar meu tênis, vou na minha quarta, vou no meu poker hoje, vou continuar trabalhando, vou continuar ajudando gente com saúde mental, independente se gosta de mim ou não, entendeu? Cara, eu sou muito em paz, principalmente pela espiritualidade, não é tanto pela mentalidade. Que a espiritualidade no sentido de, cara, eu sei quem eu sou, sim, eu sei o que veio antes, o que vai vir, e que vai tudo explodir e acabar. Sim. Entendeu? E Deus conhece teu coração. É isso. Deus sabe meu coração, Deus sabe o que eu tô fazendo, Deus sabe minhas falhas, já pedi perdão pelos meus erros, não repito, tô evoluindo, desenvolvendo, e uma hora vai explodir toda essa porra, eu tenho que fazer minha missão aqui, e vou pro céu e vou estar feliz. Então eu vivo muito em paz. Mano, eu subo no avião, a galera tem medo, tal, não sei o que. Mano, quando a hora chegar, já tá escrito. Uhum. Eu não me preocupo se eu vou morrer, se eu vou ser atropelado, se eu vou tomar um tiro, se eu vou cair do avião. Cara, eu juro, eu sou literalmente assim. Eu não tenho medo, assim, medo. Deixa eu ver. Quando a barata voa, se barata voa, dá um leve medinho, mas dá uma chinelada. Agora de resto, velho, juro. É porque ela voa, né? Zero medo da morte, zero medo de... Pô, você não tem medo de seu filho morrer. Cara, se morrer é porque Deus, eu tenho fé, convicção absoluta das minhas crenças, das minhas verdades. Sim. Véi, mas eu tenho na mesma pegada. Se alguém morrer, velho, chegou a hora. Era a missão da pessoa. Tem gente que morre porque tá andando e um raio cai na cabeça, velho. Por todas as precauções que ele toma. Pode estar com 5 segurança e tal, tá no parque com 5 segurança. Vai morrer. Então, tipo, é muito isso. Eu tenho uma essência, uma estrutura base muito forte. Então é super tranquilo. Não sei nem porque a gente entrou nesse assunto, mas por causa das polêmicas, né? Tá falando do antes, depois isso. E tal. Dos haters, isso. Então eu aprendi a lidar muito cedo. Então agora também tô mais maduro, que você falou. Isso. Evoluí, mas eu... Não, mas é massa, tá? Tô gostando de ver, cara. Mas na maior parte do tempo foi assim. Foi assim, principalmente por causa da minha avó. Minha avó, questão de mentalidade, espiritualidade, inteligência emocional dela era fora do comum. Fora, assim, muito. Então, nunca faltou, senti abandono da tua mãe, era rejeição, todos os problemas de terapia vêm com essências, na essência, abandono, rejeição, problema com o pai. Cara, minha avó e meu avô, meu tio foram, e depois, isso eu esqueço de contar, tem uma segunda esposa do meu tio que entrou quando eu tinha 10 anos, e é minha mãe hoje, quando eu posto, eu falo que é minha mãe, né? É minha mãe, então eu tive um negócio que nunca faltou nada emocionalmente, entendeu? Tipo de afeto, carinho, top 1 minha avó, meu avô e meu tio e minha mãe, assim, depois top 2, assim, sabe? Mas minha avó foi, assim, influência fundamental pra mim. Maravilha. Isso aqui é bem simplesinho, mas tem um conceito bem valioso por trás. Então, assim, o que é esse caderno? Então, imagina hoje que você encerrou o teu ciclo de vida hoje. Bateu aqui na porta, aqui, ó, a Dona Morte e falou assim, Pyong, Jaime, vamos comigo. É Jaime, meu nome, verdade. E o que você deixaria de mensagem para as futuras gerações? Porque você se formou na tua carreira com uma geração que ela foi amadurecendo também. Mas tem uma nova geração aí que tá te acompanhando e tem uma volumetria essa nova geração. O que você deixaria de mensagem para as futuras gerações?
Cara, eu sempre acabo trazendo esse lado mais... Para as futuras gerações aqui já foi. Tem liberdade total pra escrever o que você quiser, tá? Tá bom. Só assina no final. Minha assinatura oficial. Não copia não. Vou fazer levemente diferente. Cara, simples assim. Você já conseguiu mostrar aqui? Não vai aparecer. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que essa geração tá cada vez mais perdida, cara. Tá. Perdido e muito perdido. E a tendência, não sei qual é a tendência. Pode acontecer de tudo, mas essa geração atual a gente vendo... A tendência é piorar, não cara, é melhorar. É. Por conta É uma guerra. Uma guerra ideológica, uma guerra espiritual. Mas graças a Deus a gente tem você, tem eu, tem várias outras pessoas que querem lutar contra isso. E a gente precisa ser muito mais unido e estratégico, porque o outro lado é muito organizado. Os caras estão planejando há séculos, milênios. É muito organizado, planejadinho. As pessoas nem enxergam, cara. Uma coisa que eu falo muito, cara, Cara, eu gosto muito do livro Napoleão Hill, cara. Sobre A Mais Esperto que o Diabo. Sim. 98% das pessoas são dominadas pelo diabo, pelo ritmo hipnótico. Duas ferramentas do diabo: alienação e medo. Alienação e 6 grandes medos. Mas o que tem de alienígena, eu chamo de aliens, aliens, no mundo, que acham que sabem, não desenvolvem pensamento crítico, não desenvolvem protagonismo, é tudo vítima, é tudo culpa de alguém, é culpa da situação, é culpa dos outros, é culpa da minha família. E, cara, é triste. É triste. Tem muita parte boa, mas é triste ver como o mundo tá e a percepção que se cria pra onde o mundo tá indo. Sim. Brasil também, coitado do Brasil. Você viu que antes a empresa chamava Napoleão, né? É por causa do Napoleão Hill. Então, eu gosto muito dos 2 livros que eu mais gosto dele. É que todo é uma mescla, né? As obras, mas Quem Pensa Enriquece e o Mais Esperto que o Diabo. Mas o Mais Esperto que o Diabo foi bem impactante. Eu sempre cito nas palestras e tal. Porque realmente é isso, velho. E é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Isso foi escrito em 1932. Ele veio... Mas agora. Ele veio à tona, sei lá... Depois de um tempo. Mas é a realidade. Ele resumiu ali. Isso que você tá falando, ó, é quase 100 anos, se a gente for parar pra... quase 100 anos que ele escreveu. E as pessoas ainda estão fazendo. Ainda estão isso. É Alienado, é generalista, é fútil, é raso. Conhecimento, pensamento crítico, não tem um passo atrás, passo 2, 5 passos pra ver todas as camadas, entender e formar uma opinião, a verdade, não. Puta, eu vi um post de fofoca e aquilo é engolido como verdade e expresso minha opinião, e aí ficar lá debatendo, seja lá o que for, xingando e debatendo, porque a ideia contrária à sua, porque ele torce pra outro time, não sei o que, aí gente se matando, é uma perda de tempo e energia que eles falam que não tem tempo, né? Mas tem muito tempo. Sim. É muito tempo nas redes sociais. 4, 5 horas. A hipnose coletiva, assim. Eles dominaram, assim, o ciclo de dopamina das pessoas. Só arrastar o dedinho. Você é um que faz bastante isso com teu filho, né? De ficar, tipo, 15 minutos focado, assim. Sabe? V0 com ele. Conectado com ele. Ah, não, mas é o tempo... Por exemplo, o cara gasta 4, 5 horas... sei lá, na rede social. Se ele ficasse 4, 5 horas com o filho dele, cara. Não, aí você ia prevenir a maior parte dos traumas e problemas que ele vai ter na vida. Você preveniria. Se você se tratasse, qual que é o problema hoje de criar filhos super inteligentes, com super QI, super criatividade, saudáveis, sem traumas? É que os pais são traumatizados. Então, um momento de deslize emocional do pai que se irrita e faz algo pode ter um impacto eterno na vida dele. Ou seja, então, se você não é preparado, se os pais não se tratam e evoluem, nunca vão ter um filho incrível formado. Primeiro, porque não tem conhecimento específico para isso. Outro, porque eles não têm inteligência emocional para cuidar das palavras e da forma como conduzem ele. Então, eu fico full time, assim. Quando eu tô fazendo um negócio, eu sou entregue. Hoje vai ter campeonato de pôquer lá. Mas eu vou estar full time ali. Eu não vou nem pensar em mais nada. Eu vou ver meu filho e vou passar o dia inteiro com ele sexta-feira. Eu e ele ali sexta-feira. Independente de... Momento presente. Momento presente total. Brincar com ele, jogar pra cima, deitar no chão, rolar. Agora, se eu tô, sei lá, assistindo uma série,
Eu quero entender e viver a série, ver os detalhes cinematográficos do roteiro e tudo. Então, mas quando eu tô trabalhando, palestrando, eu esqueço que o mundo existe. Eu tô no palco pra entregar o máximo e segurar o máximo e agregar o máximo de valor ali. Enquanto eu tô num vinho, com os amigos ou empresários, eu tô tomando vinho ali pra me divertir e jogar a conversa fora. Entendeu? Então, isso de... Aí vira até o nome, né? Mindfulness. Tipo, de viver o presente, viver o agora, sentir a água do banho e tal. Treinar o seu cérebro pra fazer isso. Porque hoje tudo é muito... Vamos jantar? Vamos. Muito raso. Porra, eu vim jantar com você, conversar com você. Não, sabe? Ficar no celular, isso, aquilo. Aí esse final de semana a gente fez um dia dos games, jogos de tabuleiro, com outro casal. Metemos 10 jogos de tabuleiro, fomos um por um, nunca tinha jogado esse Lemo, vamos jogar o dia inteiro, velho. A gente passou tipo de tarde até 1 da manhã, churrasco e jogando e explorando as estratégias e, mano, é isso, é viver intenso no que você tá fazendo, pra não ver o tempo passar porque o tempo passa. Sim. E não para. Bom. Viver intensamente, é carpe diem. Carpe diem. Carpe diem. Também parece clichê, mas não parece né, clichê, cara? Mas o pessoal, carpe diem, que legal, aprendi na escola e tal. Não é isso, filha da... Cara. É você aproveitar esse tempo, porque aí se você aproveitar pra ficar estressado, ferrado da mente, inflamar células, cai imunidade, fica doente, dorme mal, dormiu mal, cai... Mano, você vira um ciclo vicioso de... Tem um filme muito bom aquele com o Tony Robbins, lembra? Do Carpe Diem. Esqueci o nome. É do Jack Black? Não é do Jack Black, não, né? Que o Tony Robbins tá no elevador e ele hipnotiza, não é esse? Não é o Tony Robbins. Ah, não, eu achei que era o Tony Robbins, porque tem um filme que o Tony Robbins hipnotiza... Esqueci o nome, cara, que fala exatamente sobre isso, viver o presente momento. Enfim. Mas bom, é isso, cara, aproveitar. Pyong, cara, primeiramente, muito obrigado, de que verdade. Isso, cara. Você é um cara que eu admiro, é um empresário fudido, né? Obrigado, e construiu uma coisa fantástica, né? Que é toda essa audiência, 25 milhões de... Uns 27. 27? 27. Que tem uma carreira, assim, que... Nossa, é uma metamorfose, né? Foi mudando, né? Isso me atrapalha hoje. Porque não tem um posicionamento claro na cabeça das pessoas. Me atrapalha em alguns aspectos, sabia? Ah, mas atrapalha nos 27. Se pegar só uma fração do 27 é excelente, né? Tá bom, né? Tá excelente, né? É. Mas gerou um nome, né? Gerou um nome. Uma marca. Então, obrigado pelo teu tempo. É isso, obrigado pelo convite mesmo. Eu amo bater papo, eu amo conversar, compartilhar, aprender também. Eu sou mais ouvinte do que eu falo e ensino hoje. Cara, eu tenho muitos mentores, amigos, eu gosto muito de aprender também. Maravilha. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Tá bom? Tamo junto. Tamo junto.